Segunda-feira, 11 de maio de 2026, o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal foi sorteado relator do pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação de 27 anos e 3 meses no caso da trama golpista. A defesa alega erro judiciário e questiona a competência da primeira turma da corte. Nunes Marques integra a segunda turma da casa e foi indicado ao STF pelo próprio Bolsonaro em 2020. O governo federal planeja lançar amanhã o programa Brasil contra o Crime Organizado. O Planalto deve editar um decreto e 4 portarias para regulamentar o enfrentamento ao tráfico de armas, a asfixia financeira do crime organizado, o aumento das taxas de esclarecimentos de homicídios e reforço na segurança no sistema prisional. O programa tem previsão de investimento de 11 bilhões de reais. O governo de Donald Trump pediu ao Tribunal de Comércio dos Estados Unidos a suspensão da decisão que declarou ilegais as mais recentes tarifas globais de 10% impostas pelo presidente. A medida significa que importadores continuariam pagando as tarifas enquanto a disputa judicial segue em andamento. As taxas são contestadas no Tribunal de Apelações e podem chegar à Suprema Corte. No horário de Brasília, 7h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás. A primeira coisa que um médico aprende é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais. Felícia, o PSD. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Maringá! Guarani! Olá, muito boa noite para você que está ligado e conectado com a gente aqui no Futebol da CBN Campinas. Estamos começando mais uma jornada esportiva segundona. Tem futebol no sonsaço da CBN Campinas. Tem Guarani, Maringá, Maringá e Guarani. A bola rola daqui a pouquinho, hein? 8 horas da noite para você acompanhar todos os detalhes e emoções aqui no sonsaço da CBN Campinas. 6ª rodada. O Guarani vai até Maringá, vem de vitória. Aliás, as duas equipes com a mesma pontuação, a gente vai falar daqui a pouquinho. É jogo importante tanto para o Guarani e também para o Maringá. As duas equipes que querem estar cada vez mais tranquilo na parte de cima da tabela. Esse jogo promete demais. Bola rola daqui a pouquinho às 8 horas. Adriana Almeida, primeiro destaque do Bugrão. Adriana, boa noite. Boa noite, Cabela. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. O Guarani invicto nesse brasileiro da Série C, 2 vitórias, 3 empates, mas nesse momento tá fora do G8 da competição. É claro, uma vitória pode recolocar o Bugre lá em cima, até na 4ª posição.
há também aquele clamor por um futebol mais agradável, que encha os olhos do torcedor, que convença para buscar esse acesso. Até porque o investimento feito é um dos melhores desta divisão. Mas, fora de campo, o Guarani também tem que conviver com problemas, como, por exemplo, uma chamativa do Tribunal de Justiça para a convocação de novas eleições em breve. Ou seja, todos os conselhos do Guarani devem sofrer transformações em pouco tempo e, obviamente, que algo respinga dentro de campo. Mas falando do time que entra em campo daqui a pouquinho contra o Maringá, Luca, o atacante que estava fora por conta de lesão muscular, hoje é opção no banco de reservas. Quem está fora confirmado é Emerson Barbosa com uma contratura muscular. Outro também que sentiu lesão no último treino e fica longe do time titular, longe até da viagem para Maringá, é o volante William Farias, o herói do último jogo do Bugre. As novidades então, lateral esquerdo Renan Castro, volante Natan Melo. As duas novidades no time titular do Guarani. Aí, portanto, esse é o Bugrão, que daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, mais informações, toda a escalação e a bola rolando a partir das 8 horas da noite. Do outro lado tem a equipe da casa, a equipe do Maringá, que esse sim está no G8, né, Adriana? Exatamente, na sexta colocação. Olha só, o Guarani não perdeu, o Maringá perdeu, mas está acima. Então é muito mais importante você somar vitórias nesse campeonato. O Maringá com uma vitória a mais do que o Guarani e também ganhou um fôlego a mais na última rodada, porque vinha de um jejum de 2 partidas sem vencer e aí conquistou uma vitória de 4-2 sobre o Itabaiana. Técnico é Moisés Egert, muito conhecido aqui da região, principalmente por comandar o 15 de Piracicaba. A novidade no Maringá é o zagueiro Gabriel Travassos, que retorna de suspensão. Outro conhecido da torcida campineira, o meia Guilherme Pira, está fora, foi expulso no último jogo. Tá aí, portanto, as informações, as primeiras informações de Guarani e Maringá, que se enfrenta daqui a pouquinho, 8 horas da noite, para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. Carlão de Freitas, Guarani tá invicto. Guarani não perdeu ainda, mas a gente sabe também que o Guarani não apresentou aquele futebol bacana até agora e não, das vitórias que teve, nenhuma delas foi tão convincente, né? E aí fica aquela pulga. E eu costumo dizer o seguinte, que às vezes não é só a pulga, tá o cachorro inteiro ali, atrás da orelha ali, né? E entra em campo novamente o Guarani. E o que o torcedor pode esperar, Carlão? Boa noite. Boa noite, Cabela. Boa noite, ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani. Jogo duro, jogo complicado. É difícil a gente imaginar um futebol vistoso numa terceira divisão do futebol nacional. Porém, o investimento do Guarani foi pesado, né? O Guarani tem time para disputar até uma Série B de Campeonato Brasileiro e ficar até numa posição intermediária. Por isso, o torcedor do Guarani, exigente como ele quer um futebol vistoso e um futebol de resultados. Até agora, o futebol de resultados, a gente pode dizer que está acontecendo. Não como o torcedor imaginaria, né? Como algo fácil, não, mas está acontecendo. Tanto é que o Hélio Cizenando está invicto, o time do Guarani está invicto. Porém, realmente, o Guarani tem deixado a desejar na parte técnica. Mas hoje, um jogo difícil, um duelo direto, Guarani com desfalques, e vai ter que ter muito comprometimento, muita força, muita concentração, para pelo menos voltar com um pontinho, viu, Cabela? Mas, Carlão, um pontinho que dá ao Guarani o direito de ficar entre os 8 primeiros. Agora, os 3 pontos, realmente, eles seriam fundamentais aí para esta campanha de classificação que faz o Guarani dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente pode colocar esse Guarani, que não tem apresentado bom futebol, você disse, um Guarani de resultados, numa linha muito perigosa, essa linha do Guarani, que se der um passinho para trás, ela pode cair muito a equipe do Guarani, como também pode subir bastante. Realmente, né? É um campeonato equilibrado, né? E uma vitória hoje deixa o Guarani entre os 4 primeiros. Então, dá para perceber como é o equilíbrio do campeonato, a diferença, né? Guarani e Maringá praticamente empatados e o Maringá na 6ª colocação. Então, isso mostra aí o equilíbrio do campeonato. E hoje, um time forte, um time também que foi montado para o acesso, não tem o mesmo investimento do Guarani, mas joga em casa, no estádio Willie Davis, tem alguns jogadores aí conhecidos, como o Adri citou, tem o próprio Kelvin, né, que ano passado defendeu o Guarani, tem o Negueba, que é a grande estrela da companhia, e do lado do Guarani o Maranhão, que pode viver aí a famosa lei do ex, né, um cara que fez tanto sucesso com a camisa do Maringá ano passado, hoje é uma alternativa importante para o técnico
Hélio Cizenando. 19 horas e 41 minutinhos, a bola rola 8 da noite. É o fechamento da rodada, a sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem mais um jogo essa noite, mas o Fábio Scheib vai trazer toda a rodada dessa Série C para nós agora. Fábio Scheib, boa noite para você. Central da Bola. Fala, Carlos Cabela, muito boa noite ao ouvinte CBN, exatamente, fechamento da sexta rodada nesta noite gelada de segunda-feira, 2 jogos encerrando a sexta rodada, além de Maringá e Guarani, aqui pertinho, lá em Limeira, no Major Levi Sobrinho, a Inter de Limeira recebe o Santa Cruz. A sexta rodada começou no sábado, empate entre Itabaiana e Floresta 0-0, a vitória do Paysandu para cima do Anápolis por 2-1. O Maranhão venceu o Botafogo da Paraíba por 3-1. Ontem tivemos Volta Redonda 0, Ferroviária 0, 0-0 também para Barra e Caxias. Jogando lá no Amazonas, lá no norte do país, o Figueirense conquistou uma boa vitória, 1-0 para cima do Amazonas. No Novelli Júnior deu Ituano 1, Confiança 0, e o Brusque fez 3-0 para cima do Ipiranga. Neste momento, o G8 da competição, os 8 melhores colocados, os times que se classificariam à segunda fase da Série C, seriam os seguintes. O líder da competição neste momento é o Paysandu com 14 também para o Brusque na vice-colocação. Terceiro colocado, o Amazonas com 13, quarto Ipiranga 10, Ituano também tem 10, está na quinta colocação, assim como o Maranhão que tem 10 está na sexta. O sétimo colocado é justamente o Maringá. E o oitavo é o Barra, os dois têm 9 pontos ganhos, assim como o Guarani também. O Guarani está com 9 pontos na nona colocação, perde no critério de desempate para os dois times, mais uma vitória, ou até mesmo um empate hoje, já coloca o Guarani no G8, pois o Guarani ultrapassaria o próprio Barra. Na zona de descenso, Anápolis tem 3 pontos, é o 19º vice-lanterna, e na lanterninha da competição, a Itabaiana. Lembrando também, Cabelo, aqui hoje vazou a pré-lista da seleção brasileira, 55 nomes, né, já especulados e já confirmados nessa lista que foi enviada para a FIFA da CBF, e lá consta o nome de Neymar, viu, Cabela? Neymar está nessa pré-lista com 55 nomes, mas tem a ausência de Estevão, que não se recuperou, não deve estar recuperado até a Copa do Mundo, portanto, Neymar na lista e Estevão fora. Na próxima segunda-feira, 3 horas da tarde, saberemos os 26 convocados de Carlo Ancelotti para o Mundial, que começa daqui 1 mês e 2 dias, Cabelão. Muito bem, são 19 horas e 44 minutinhos, 19h44, daqui a pouquinho a bola rola, hein? Carlão de Freitas estava dando uma olhada na tabela da Série C aqui, essa que o Scheib acabou de passar para nós aqui. Se o Guarani vencer, ele fica a 2 pontos do líder. Apenas 2 pontos do líder, fica achatado, muito próximo. Né? Sim. Né? E a Adri chamou atenção, né, como é o campeonato equilibrado, né, esse achatamento que existe, essa pouca diferença de pontos, né, o Guarani está com pontuação de G8, mas de repente uma vitória pode colocar o Guarani entre os primeiros colocados. Hoje o líder tem 14 pontos, né, então o primeiro colocado, a diferença do nono colocado, a diferença é de 5 pontos, né, então olha só como é um campeonato, o importante é a vitória, né. Ele também citou um assunto que o Maringá ele está à frente do Guarani nos critérios, por quê? Porque venceu. E o Guarani está invicto. Como assim? O Guarani empatou demais, né? Eu acho que o que está pegando na campanha do Guarani é esse bendito empate contra o Itabaiana. Né? O jogo em casa, no Brinco de Ouro, Itabaiana na zona do rebaixamento, tem que matar. É jogo que não tem negociação, é jogo para vencer. Né? E esse empate contra Itabaiana tá pegando, está comprometendo a campanha do Guarani, ou comprometendo a não presença do Guarani hoje no bloco dos 8 primeiros. Se o Guarani tivesse vencido esse jogo contra Itabaiana, hoje ele poderia pular para a liderança. Isso aí, tá vendo? E um jogo bobo, né? Exato. Um jogo que com certeza dentro da projeção do Guarani era um jogo que eles estavam computando aí 3 pontos. 19 horas e 46 minutinhos, intervalinho aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani. Futebol Globo CBN.
Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL. Maringá, Guarani. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. 19 horas e 49 minutinhos, já estamos de volta aqui com o Enquanto a Bola Não Rola, mas rola daqui a pouquinho, 8 horas da noite, num grande jogo para você acompanhar aqui no Sonzão da CBN em 99,1. Você também pode participar através do nosso YouTube. Você que está no YouTube pode mandar no chat aí do YouTube aquele recado bacana, ou então pelo nosso WhatsApp, o 991869070. Tá aberto, liberadaço para você participar com a gente, mandar aquele recado bem bacana na nossa transmissão. Minha cara Adriana Almeida, as equipes já estão na pedra? Sim, escaladas. Então vamos lá então com toda a ficha técnica para Maringá e Guarani, aqui no futebol da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. É o bugre do técnico Hélio Cizenando, em campo com 1, Kaique França. 2, Ian. 4, Jonathan Costa. 13, Maurício Antônio. E meia dúzia, Renan Castro. 8 para Natan Melo. 15, Carlos Eduardo. 10, João Paulo. 11, Herbert. 21, Guilherme Cachoeira e 19, Maranhão. Repeteco do bugre, 1, Kaique, 2, Ian, 4, Jonathan, 13, Maurício. Meia dúzia, Renan Castro, 8, Natan, 15, Carlos Eduardo, 10, João Paulo, 11, Herbert, 21, Cachoeira e 19, Maranhão. No banco, 12, Matheus Klaus, 3, Rafael, 5, Rafael Donato, 16, Cauã Jesus, 18, Isaac, 20, Diego Torres, 23, Rafael Freitas, 17, Mirandinha, 7, Guilherme Parede e 9 para Luca. Maringá, 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 tricolor és campeão. O Maringá do técnico Moisés Egert vem a campo com 25, Guilherme Neto, 18, Joe, 32, Tavares, 3, Travassos,
23 Paulinho, 5 Kelvin, 8 Adeilson, 28 Bonifácio, 7 Negueba, 99 Calito e 11 Danielzinho. Repeteco do Maringá, 25 Neto, 18 Joe, 32 Tavares, 3 Travassos, 23 Paulinho, 5 Kelvin, 8 Adeilson, 28 Bonifácio, 7 Negueba, 99 Calito e 11 Danielzinho. No banco, 2 Gabriel, 9 Giovanni Gomes, 12 Romário, 14 Felipe, 15 Nationeira, 17 Iago Santana, 20 Bruno Cheron, 21 Ronaldo Camarão, 26 Wallace, 29 Raí Natalino, 37 Rian e 77 Rafa. A arbitragem do jogo. Diego da Costa Cidral, de Santa Catarina, é o dono do apito. Os seus assistentes são Bruno Miller e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz. O quarto árbitro é o Maicon Brito de Freitas. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, com todas as peças já no tabuleiro, que são jogadores já escalados pelos técnicos, né? E o Ralf, Carlão? Cabelo, eu penso da seguinte maneira, a gente tem comentado bastante sobre o Ralf, o torcedor pergunta muito, até porque é um jogador que tem lastro, né, tem currículo e foi contratado como uma das estrelas da companhia. Cara, o Hélio Cizenando, ele trabalha dioturnamente com esse elenco, ele não rasga a nota de 100, né? Assim esperamos. Eu acho que sim, né, e outra, é o próprio trabalho, é o trabalho dele, né, eu acho que se o Ralf estivesse perto do 100%, ele seria escalado naturalmente, independente da idade. Eu acho que ele não está sendo escalado porque nos treinamentos ele não está rendendo, ou fisicamente ele não está no mesmo nível. Eu entendo assim. Mas é interessante que nem durante a partida ele Nem durante a partida, realmente. Ele está 100% para os 90 minutos, beleza. Mas num segundo tempo, por exemplo, quando o Guarani já precisou de marcação, de melhorar a marcação no meio campo, e o Ralf no banco. E é o que pega, porque todo mundo fica curioso, né? Como um jogador da categoria do Ralf, jogador com a experiência dele, ele não tem espaço nesse time do Guarani, eu entendo que o Hélio Cizenando não está gostando do trabalho do Ralf, ou o Ralf não está em plenas condições de atuar, nem que seja por 15, 10 minutos. Mas é algo que o torcedor do Guarani pergunta, o torcedor é muito curioso, até porque o nome do Ralf é um nome de muito respeito, né? É um nome que gera muita atenção e realmente causa estranheza no torcedor a não presença do ex-corintiano. Cabela, com relação ao jogo, o Guarani vem com desfalques, né? Desfalques importantes para um jogo tão pesado como esse, um jogo que vale vaga entre os 8 primeiros colocados, né? A começar pelo setor esquerdo, em que não conta com o Emerson. O Emerson é um jogador de desafogo, é um jogador hoje que é uma das referências desse time do Guarani pelo lado esquerdo, não só na parte defensiva, mas principalmente ofensivamente. Mas vem o Renan Castro. O Renan Castro, para esse jogo, se encaixa, porque o Guarani joga fora de casa, o Guarani fatalmente vai ser pressionado, principalmente neste início. E o Renan, diferente do Emerson, ele tem essa qualidade defensiva. Então, eu acho que ele pode até suprir com uma certa eficiência aí a ausência do Emerson. No meio-campo não tem o William Farias, e lógico que faz muita falta, né? Porque hoje, além da referência técnica, é o cara líder e tecnicamente também ele tem ajudado muito o Guarani, haja visto o que ele fez no jogo contra o Santa Cruz, e vem o Natan Melo. A última aparição do Natan Melo foi naquele fatídico sábado em que estivemos juntos na Arena Barueri, em que o Guarani empatou com o Palmeiras e foi eliminado da sequência do Campeonato Paulista. E de lá, nunca mais, né? Porque ele teve uma lesão até certo ponto grave muscular e agora ele está voltando. O que pode atrapalhar é a falta de ritmo, né? Porque é um jogador de meio campo, um jogador de combate, é um jogador que tem também uma boa saída, mas fisicamente não sei se ele está inteiro. E no meio campo vai com Carlos Eduardo e João Paulo. Carlos Eduardo é esse cara da transição, jogador de confiança do técnico Hélio Cizenando, e o João Paulo é a referência. O João Paulo que vai fazer o time jogar. Essa bola de criação, essa bola na ação ofensiva, ela tem que passar pelos pés do João Paulo. Senão ela não vai chegar com clareza, não vai chegar com nitidez pro atacante do Guarani finalizar. E à frente, os jogadores aí importantes, o Herbert, que é a força, o cara da velocidade, é o cara que vive um grande momento, uma sintonia com o gol impressionante. Guilherme Cachoeira vai ser o desafogo, o contra-ataque, e o Maranhão, que tem aí essa possibilidade de reencontrar o Maringá, tem essa motivação, e a gente espera que ele possa desabrochar no Guarani, algo que ainda não aconteceu. Ele foi contratado para ser também uma estrela da companhia,
pelos serviços prestados com a camisa do Maringá. Eu espero um Guarani forte defensivamente, vai ser pressionado, que tem essa concentração, mas a personalidade, a velocidade para sair, João Paulo participando, os jogadores de beirada também participando, para que o Guarani tenha uma efetividade e possa sim colocar o Maringá em situação de risco e quem sabe trazer aí os 3 pontos para a cidade de Campinas e a consequente classificação ou a vaga entre os 8. Agora, Carlão, eu vejo que o Cizenano também ele coloca o mesmo jeitão de jogar em casa, fora de casa também, né? Ele mantém o esquema. Sim, mantém o esquema, né? Na teoria o 4-3-3, na prática os jogadores de beirada eles voltam um pouquinho, o Herbert auxilia, o próprio Cachoeira também, o Maranhão ficando como último homem. Mas diferente do Luca, o Maranhão é um cara de velocidade, é um cara de contato, é um cara que cai pelos lados. O Luca não. O Lucas é um jogador mais nobre, né? Não é um jogador, nem jogador de Série C ele é. Né, eu acho que o Luca é um jogador de 35 anos, veterano, jogador de finalização. E com o Maranhão, se o Guarani não tem a qualidade do Luca à frente, a inteligência do Luca, mas tem a saúde. Né, o Maranhão é um cara que puxa, um cara que arrasta, um cara que vai incomodar a defesa do Maringá. E por ser um jogo fora de casa, um jogo de contato, um jogo muito forte, né, imagino um gramado até meio liso, pesado, em virtude, né, do granizo que cai na cidade de Maringá pelo frio, ou sereno, né, como minha mãe sempre falava. Eu acho que é um jogo que se encaixa mais pro Maranhão do que o Luca, e a gente espera que o camisa 19 do Guarani ele possa, enfim, né, desabrochar nesta Série C do Campeonato Brasileiro, até porque é um jogo especial para ele, que reencontra o antigo clube. 19 horas e 58 minutinhos, daqui a pouquinho a bola rola, hein? As duas equipes do gramado, o hino nacional e o hino do Paraná já foram executados lá no estádio Willie Davis. E daqui a pouquinho a bola rola para Guarani e Maringá. O Maringá todo de verde, o verdão escuro ali, o uniforme da equipe do Maringá. E o Guarani todo de branco, uniforme bonito branco da equipe do Bugre. Meu caro Fábio Scheibe, a galera tá mandando recado aí, já tá participando com a gente aí, Scheibe. Pelo YouTube aqui, Cabela, o Paulo Bizaia tá mandando aqui, tá torcendo aqui pra ele pra uma vitória do Maringá, dizer que vai ser 4-0 pro Maringá, deve ser lá da cidade do norte do Paraná, o Paulo Bizaia, ele não diz de onde que é, ou se não também rival, né, do Guarani, tá torcendo pra vitória do Maringá. O Douglas Drita aqui também conosco, o Douglas Daniel de Cambé, outra vez, olha lá, Cambé. Assim como o João Carlos, ele diz, cadê os laterais do Maringá? Estou indo pro estádio. Acho que ele confundiu a CBN aqui, acho que a CBN Maringá queria ter mandado essa mensagem, mas a gente responde também. Ele tá na nossa escuta aqui, um abraço pro João Carlos, lá em Maringá, portanto. Muito bem, faltando 1 minutinho, 30 segundos, intervalo e a gente volta pra bola rolando pra Guarani e Maringá, aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás. A primeira coisa que um médico aprende é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais. Felice ao PSD. Futebol Globo CBN. Se ajustando ali, as duas equipes já batendo aquele último papo ali, tanto o Maringá como a equipe do Guarani. Bola vai rolar para você acompanhar tudo aqui com a gente no Sonzão da CBN Campinas. Você pode participar, já dissemos, tá? Ó, 19 é o nosso DDD, 991869070 é o nosso WhatsApp para você mandar aquele recado bem bacana aqui na nossa transmissão. A interação é muito legal, também pelo YouTube, tá? Você que tá no YouTube, pode mandar aí a sua recado, sua mensagem através do nosso chat do YouTube. As duas equipes vão se já ajustando dentro do gramado. O árbitro da partida vai tomando ali as últimas providências para o início da partida. Está se acertando ali o senhor Diego da Costa Cidral, o catarinense que comanda a partida essa noite em Maringá. Tá tudo pronto ali, saindo de bola com a equipe do Guarani. O árbitro da partida conferindo tudo ali, acertando o cebolão para começar a partida, hein? Tá tudo pronto, apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Maringá, Guarani.
O Grão já chega no ataque pela primeira vez nesse comecinho de jogo, chega por baixo a zaga do Maringá para fazer o quarto, era quem chegava ali, era o Paulinho, deu um bicão na bola, joga para o campo de ataque, despacha, não tem ninguém do Maringá, sozinho Jonathan Costa para começar para a equipe do Bugre no sistema defensivo e a bola recuada lá com Kaique França, na perna canhota, ele já faz o lançamento, devolve a bola no campo de ataque, lançamento para o Maranhão, escora de cabeça, chega o zagueirão para fazer o corte, responde ali pelo meio, no bate-rebate pela bola, vai sobrando mais uma vez com a equipe do Guarani, no campo defensivo, já bota no campo de ataque, lançamento, lá pela direita, Herbert, recebeu, dominou, Cachoeira, preparou na perna canhota, bateu o rasteiro, Giriguidu! Cachoeira, na jogada pela direita, ele puxou na canhotinha, soltou a bomba, rasteirinha no canto direito do goleiro Neto, estufa a rede antes do primeiro minuto de bola rolando do Willie Davis. Deu o Bugrão, Cachoeira de perna canhota, para o Bugrão, deu Ziriguidum pra ele, nada pra equipe do Maringá, Adriana. A jogada começou com o camisa 10, o João Paulo, que deu um lindo drible pra cima do defensor do Maringá. E aí ele viu o Cachoeira caindo pelo lado direito, tocou pro centroavante do Guarani. Ele estava na entrada da área, pelo lado direito, também conseguiu com uma balançada de corpo, tirar a marcação do zagueiro do Maringá. E aí acertou um belo chute no canto. Guarani bonito na frente, 1-0. O Bugrão tá na frente. Comecinho de jogo, nem o Bugrino mais otimista esperava um gol antes do primeiro minuto, Carlão de Freitas. E a jogada maravilhosa, a começar pelo drible do João Paulo, um drible desconcertante com o calcanhar, né, escancarando a defesa do Maringá. E a perspicácia, né, do Cachoeira, jogou para canhotinha, soltou a perna cruzada e sem chances para o goleiro do Maringá. Que começo avassalador, um começo maravilhoso. A gente espera que o Guarani permaneça, né, neste nível de concentração e neste nível de qualidade, de atenção, né, porque foi quase que um contragolpe, né, no primeiro instante do jogo, 1-0, uma vantagem considerável que dá tranquilidade para o Guarani tocar o jogo. 1-0, o Guarani tá ganhando agora com 2 minutos e 50 de bala rolando. O primeiro tempo vem Bugrão por campo de ataque. O lançamento foi feito e sobe de cabeça. Ali pelo lado esquerdo do Maranhão. Subia de cabeça, dividia a bola ali. Mas o último toque no bate-rebate é do jogador do Maringá. O arremesso manual pro Guarani. É pela esquerda. Vai se ajeitando ali o Renan Castro. Já faz o arremesso. O Maranhão recebe e coloca no gramado. Briga pela bola. No bate-rebate agora é a vez do Maranhão ficar com o arremesso manual. Comecinho de jogo. 3 minutos, 1-0. O Guarani tá ganhando. Tem arremesso manual ali pela direita. Quem vai se ajeitando ali para fazer é o Joe. Dá uma distância, volta, agora sim, vai lá pro arremesso. Arremesso manual cobrado, vem bola pro campo de ataque, sobe no meio do caminho, Jonathan Costa devolve a bola no campo de ataque, mais uma vez o toque feito ali pelo meio. A bola espirrada, sobrou com Cachoeira de novo, invadiu a área lá pela direita, a bola correu muito, foi para fora. Só tiro de meta para a equipe do Maringá, Adriana. Ele pede desculpas ainda pros companheiros, mas tá com crédito, Guilherme Cachoeira, autor do gol do Guarani, que vai vencendo 1-0. Tiro de meta ali o Neto para fazer a cobrança, Guilherme Neto para fazer a cobrança do tiro de meta, para sair jogando lá pela esquerda, ali o zagueirão que sai jogando para Léo Tavares, já faz o domínio da perna canhota, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito ali pelo meio, responde a equipe do Guarani na recuperação de bola, já fica com ela ali em cima da linha divisória do gramado, acabou caindo, parece que é o Carlos Eduardo que acabou caindo ali, tocou, recebeu aquele toque por baixo, é o Natan Melo, né? Natan Melo que acabou sofrendo a falta ali, falta pro Guarani, já tudo bem com ele, se levanta, falta cobrada, sai tocando a bola, a equipe do Bugre do campo defensivo. Vai tocando, o Guarani vai saindo do campo defensivo com o Jonathan Costa, bota no campo de ataque, o passe errado, recupera a bola, o Maringá já faz o passe ali pelo meio, quem veio carregando foi o Adeilson, já tocou lá com o Negueba e fintou, carregou na frente da grande área, quando fez o passe, teve o corte na recuperação de bola, a equipe do Bugre sai jogando com o Guilherme Cachoeira ali pelo meio, briga pela bola, no bate e rebate, a bola sobra com o Natan Melo, mas o árbitro pegou uma falta.
Falta que favorece o Maringá de novo. Essa é ali, pertinho do círculo central do campo, Adriana Almeida. Mas já no campo do Maringá ali, uma falta já cobrada tem pressa. Tem pressa, mais uma vez lá pela esquerda com o Negueba. Volta um pouquinho mais atrás ali com o Paulinho. Ajeita a bola pela meia. Vem tocando a bola mais uma vez o Adeilson. Rola a bola pela direita. Na direita quem chega é o jogador, o Joe. Botou na frente, lançamento feito, lançamento pro Giovani. Ficou pedindo uma falta, o juiz disse que não foi nada, segue o jogo, recupera o Guarani, sai trabalhando com o Maranhão, deu um toque mais atrás ali, meio esquisito, João Paulo, deu um tapa na bola, tentava o lançamento, chega o zagueiro, faz o quarto, a bola volta mais uma vez com o Jonathan Costa, já rola a bola pelo lado esquerdo, campo de ataque, vem buscando o João Paulo ali, o campo de ataque, ele fez o break, pediu a falta, o árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, não deu lá e não deu cá também, o árbitro da partida, o Diego da Costa Cidral, e vem o Maringá, pra cima mais uma vez a equipe do Bugre, passamos de 5 minutos e bola rolando, vem Negueba com ela, para fazer o domínio, ele busca alguém pro passe, inverte a jogada totalmente do lado direito, quem chega ali para fazer o domínio é o Giovani, ele tentou o toque, recupera a bola a equipe do Bugre. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 6 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Maringá! 0 pro Maringá. Guarani! 1 para o Bugrão, Fábio Scheibe. Central da bola. E com esse resultado, o Guarani dá um salto na tabela de classificação, chega à 4ª colocação com 12 pontos ganhos. O Guarani entrando no G8 e ficando na 4ª colocação. Futebol, vamos CBN. Arremesso Manoli pro Renan Castro, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque, o Herbert subiu, não achou nada, briga pela bola, a equipe do Maringá no bate e rebate, chega João Paulo por baixo, o João Paulo fez a finta até no Herbert que chegava ali, tomou o drible do João Paulo, o Herbert tentou pegar a bola, não conseguiu, João Paulo fez a finta e recebeu a falta, foi pra cobrança ali o Renan Castro. E o Giovani acabou atrapalhando a cobrança ali, Adriana. O árbitro agora pede para voltar a cobrança porque ele viu que a bola estava rolando quando o jogador do Guarani fez a cobrança. Agora um detalhe, Cabela, o Maringá hoje joga com camisas verde escuras, calção também verde escuro, meias amarelas. Esse é o terceiro uniforme do Maringá, foi lançado em outubro do ano passado e é uma homenagem à própria cidade de Maringá e essa cor, segundo os criadores da camisa, é uma alusão aos principais pontos turísticos da cidade. Olha o Bugrão no campo de ataque, Herbert recebe do lado esquerdo para fazer o domínio do Maringá, o Maranhão. Saiu lá da área, ficou pedindo uma falta, o árbitro que não foi nada não, Maranhão veio ajudar aqui no meio campo, ali na armação de jogada, Carlão, estranho, né? E uma coisa que os jogadores do Guarani precisam ficar espertos, esse árbitro, pelo menos nos primeiros minutos, ele mostra que ele deixa o pau cantar, não vai ter jeito não, então não adianta o Herbert, o Maranhão ficar esperando a qualquer faltinha que o árbitro não vai dar, então é melhor seguir a jogada do que às vezes ficar pensando em cavar a falta. Tem uma falta para o Guarani no campo defensivo, falta em cima do Natan Melo, tá tudo bem com ele ali, João Paulo tá do lado também, os jogadores do Guarani se preparando ali para a cobrança da falta, sem pressa nenhuma, né? Para fazer a cobrança ali do sistema defensivo da equipe do Bugrão, que ganha o jogo por 1-0. Cachoeira marcou com menos de 1 minuto deste primeiro tempo, hein? É falta para a equipe do Guarani. Renan Castro faz o lançamento lá para a ponta direita, lá do outro lado. Quem chegava por ali para fazer o domínio é o Ian. Ele puxou pela meia, vem carregando, cai no gramado. Outra falta, é mais uma falta. Essa é mais próxima ali da grande área e vai levar perigo tremendo ali pro goleiro Neto, Adriano Almeida. O Ian agora foi empurrado quando tentava dominar ali perto, muito mais para o meio do campo do que para a lateral direita, que é a posição do jogador do Guarani. É uma falta bem a longa distância, mas o Carlos Eduardo vem batendo bem na bola, pelo menos no último jogo no Guarani contra o Santa Cruz ele tentou bastante. Vamos ver se hoje o pé tá um pouquinho mais calibrado. Você acha que daí vai direto, Cabela? Acho que não, né? Vai pro meio da área ali, né? Vai fazer o levantamento ali, o Renan Castro ali de perna esquerda, o Carlos Eduardo tá ali de perto da direita, todo mundo lá no meio da área. Tá autorizada a cobrança direto pro gol, espalmou o goleiro, a sobra de bola, Giriguido! Gol! É do Bugrão! Guarani! Maranhão! Um tirampasso! Adriano Almeida falou!
direto pro gol, a pancada. O goleirão soltou no meio da área. A batida do Carlos Eduardo, o goleirão fez a defesa no primeiro instante, mas ela sobrou nos pés do Maranhão, que chegou chutando, estufando a rede a 9 minutos deste primeiro tempo. Amplia o placar o Guarani. O Guarani faz o segundo, deu ziriguidum pro Maranhão. 2 para o Guarani, nada para a equipe do Maringá, Adriano Almeida. Uma cobrança de falta de longe do Carlos Eduardo, mas ele foi direto pro gol, chutou bem forte. Essa bola quicou antes de chegar no goleiro. E aí surpreendeu o Neto, que rebateu pra frente, como não se pode fazer um goleiro. E quem tava na frente dele era o Maranhão. Lei do ex em Maringá amplia o Bugre 2-0. 2-0, tá ganhando a equipe do Bugre pra cima do Maringá. E o Maranhão fez o dele, Carlão de Freitas, 2-0, 10 minutos e meio, Carlão. Cabelo, era tudo que o Guarani precisava, né? Com 2 gols, uma tranquilidade antes dos 10 minutos. O Maranhão se apresentando, o Maranhão fazendo gol, né? Quebrando, né? Aquela rotina de jogos sem sucesso, até uma cobrança da torcida, e jogando em Maringá parece que é o lugar dele, né? Porque ano passado ele foi tão bem com a camisa do Maringá e hoje jogando no Willie Davis já fez um belo gol, boa cobrança de falta do Carlos Eduardo, 2-0, 2 ataques do Guarani, 2 gols. Olha a eficiência bugrina nesta segunda-feira na gelada Maringá. Vamos girar o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 11 passados de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, sexta rodada. Placar da CBN tá assim, ó. Maringá! 0 pro Maringá. Guarani! 2 para o Bugrão, Chaibe. Central da Bola. No outro jogo da noite pela Série C, fechando essa sexta rodada, lá no Major Levi Sobrinho, em Limeira, Internacional de Limeira 0, Santa Cruz também 0, 13 minutos da primeira etapa. Futebol Globo CBN. Faz o lançamento para o campo de ataque, o Neto, goleirão da equipe do Maringá, bota a bola lá pela ponta canhota, tem jogador caído do Maringá lá na ponta esquerda, e vai pintar amarelo lá pro jogador, pro Ian, amarelou pro Ian, e tem um jogador do Guarani caído também no círculo central do gramado, viu, Adriano Almeida? O Ian, só confirmando o cartão amarelo. O outro jogador do Guarani caído, me parece o Carlos Eduardo. Mão na perna esquerda. Agora a televisão mostra novamente o Ian, ele abriu demais o braço e aí acabou acertando o rosto do jogador do Maringá. Então um cartão bem aplicado. Agora, vamos ver aí, porque o departamento médico do Guarani já está em campo em direção ao Carlos Eduardo, vai ser atendido, torcer para que não seja nada mais grave com o meio-campista do Guarani. E a maca nem foi chamada, mas já está em campo também, viu? Não é a maca móvel, né? Aliás, essa é a maca padrão FIFA, né, Cabela? Não sei se você se lembra, principalmente no Brasil, em que se cogitava aí a maca móvel. Não, essa é a maca padrão FIFA. Errado tá o carrinho, Cabela. Verdade. Aliás, essa maca aí, quando foi utilizado na Copa do Mundo em 2014, então falar que parecia um caixão, né? Verdade, eu lembro daquela lesão do Neymar, né? Foi, meu Deus do céu, coisa horrível. Agora, eu não vi o árbitro fazendo sinal para que a maca entrasse, Adriano Almeida. Olha, também não. E agora o árbitro tem 2 departamentos médicos, né, em campo. O do Maringá também, para atender o jogador do Maringá que levou um choque no rosto do Ian, do Guarani. Vamos ver. Teremos alguns minutinhos a mais aí antes da bola voltar a rolar, Cabela. 13 minutos deste primeiro tempo, agora vai deixando ali, o Carlos Eduardo vai deixando o gramado, manca ali do pé esquerdo, tá mancando bastante ali na perna esquerda, e o Maringá tem uma falta lá pelo lado esquerdo, quem vai se ajeitando lá? Tem na cobrança ali o Paulinho e o Negueba, ambos ali na cobrança da falta, todo mundo em cima da linha da grande área. 13 minutos e meio é falta pro Maringá, é lá pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na grande área, hein? Só esperando o cruzamento, é falta pro Maringá, Paulinho na cobrança, levantamento feito, sobe a zaga. Faz o quarto e tira o perigo da grande área, vai chegando aqui com o Giovani, ele só acompanha a saída de bola, fica com ela para o arremesso manual. Quem chega ali para a cobrança é o Joe. Busca alguém ali para fazer o arremesso, joga em direção à grande área. O toque foi feito ali pelo meio, a zaga do Guarani chega por baixo para fazer o quarto e sai jogando com o Maranhão. Ele bota na frente e foi travado, é falta nele. É falta em cima do Maranhão, ali pertinho do círculo central do campo, para matar a jogada, para matar a descida do Guarani, Adriana. Porque tinha um contra-ataque gigantesco o Maranhão. Ele pegou essa bola antes do meio-campo e aí já foi empurrado pelo Danielzinho, que não quis nem correr risco do Maranhão puxar esse contra-ataque e quem sabe até fazer o terceiro.
É falta pro Guarani, já cobrado curtinho ali, Renan Castro fica com ela, devolve a bola pela meia, jogou na fogueira danada ali pro Natan Melo, bola recuada lá com o Jonathan Costa, jogou mais atrás ainda com o Kaique França, ajeita a bola perto da direita para dar um bico nela, despacha pro campo de ataque, o lançamento foi feito, o desvio, a bola sobrou com o João Paulo, ele faz a proteção, já botou na frente o lançamento, muito forte. A visão do João Paulo foi sensacional, mas os dois jogadores estavam em posição irregular, tanto o Maranhão como o Herbert, viu, Adriana? Cabela, mas eu tô sentindo que o João Paulo quer jogo hoje, viu? Foi dele o lance que tirou a marcação e tocou pro primeiro gol do Cachoeira. E ele tá mostrando aí personalidade, tá chamando as jogadas. O meio-campo tá dando espaço pro João Paulo. O meio-campo do Maringá tá dando espaço pro João Paulo trabalhar, né, Carlão? E se você der espaço para um jogador como o João Paulo, que também é de um quilate até acima da Série C do Campeonato Brasileiro, você está fadado a perder o jogo, né? Tanto é que o primeiro gol do Guarani, ele sai numa jogada do João Paulo. As principais saídas do Guarani, a articulação efetiva do Guarani, ela é com o camisa 10 Bugrino. Então, se o Maringá continuar dando esse espaço aí, o João Paulo ganha o jogo sozinho. Agora há pouco o Kaique França teve uma bola recuada, ele foi chutar, o chute saiu estranho, até ia falar na transmissão, não comentei. E ele bota a mão agora na coxa, Adriana Almeida. Coxa direita, o departamento médico do Guarani já em campo. O árbitro já parou o cronômetro, um claro sinal de que vai acrescer todo esse tempo do atendimento do Kaique França. Mas, Cabela, preocupa. Parece mais uma lesão muscular dos jogadores do Guarani. E aí eu aproveito também para atualizar, né? Só no jogo de hoje, o Guarani tem o desfalque do William Farias, que sofreu uma entorse no joelho no último treino, né? Antes da viagem a Maringá. O Emerson já tinha saído do último jogo com uma lesão muscular, desgaste. Hoje está poupado. E o Dentinho, atacante, também nem no banco está por conta de um desconforto muscular na coxa. O Guarani também tem outros jogadores aqui que eu sinto falta no banco, por exemplo, o Inayan, o próprio Ralf, que a gente não tem informações de questão de departamento médico. Mas hoje o Luca também está voltando para o banco depois de uma lesão muscular. O Kaique agora já foi atendido, me parece que vai conseguir continuar em jogo. Vamos ficar de olho, Cabela. Opa, tem mensagem aí, Fábio Chaib, manda aí. Abraçando o amigo aqui, Marco Medeiros, está na região do Campo Grande, o Marco de Campinas, no trabalho até às 7 da matina amanhã, falando que tá muito frio, força Guarani. Quem tá conosco também aqui é o Luiz, fala, vamos Bugrão. Um abraço para ele, assim como para o professor Luiz Miranda. Boa transmissão à equipe CBN, Carlos Cabelo, Adriana Almeida, Fábio Chaib, Carlão de Freitas. Valeu, professor Luiz Miranda, um forte abraço para você. 17 minutos e meio, 2-0, Guarani tá ganhando. É isso mesmo, você ligou o rádio agora? Tá acompanhando agora a CBN? 2-0 pro Guarani, 17,5 primeiro tempo. Vem Maringá pro campo de ataque, lançamento é feito lá pelo lado esquerdo. Por ali, quem chega é Negueba, faz o domínio, encara a marcação do Ian, Sassaricou pra lá, pra cá, deu um tapa na bola, um pouquinho mais atrás. Atrás trabalha a chegada do Paulinho, preferiu o toque, foi pra tabela, bola enfiada na grande área, chega por baixo o Maurício Antônio. Dá um bicão na bola, joga pra fora do campo, arremessa manual pro Maringá que tem pressa. Na reposição de bola, já sai rapidinho lá com o zagueiro Travassos. Bota a bola mais ali pelo meio para sair jogando a equipe do Maringá. Vem puxando o Kelvin. Toca na bola, círculo central do campo. Levanta a cabeça e dá um tapa nela aqui pela direita pro Joe. Chegou ali o Joe. Devolveu no Kelvin. Faz a tabelinha. Bola enfiada. Lado direito. Giovani. Rola a bola de volta ali pelo meio. Chega a zaga do Guarani na cobertura para fazer a roubada. Toca nela. João Paulo de cabeça tenta a devolução. Chega mais uma vez ali o Giovani. Na roubada. Toque curto. Passe errado pro Guarani. Recupera a bola. Já vem pro campo de ataque. Vem com o Herbert. Tenta a finta. Adiantou demais a bola. Zagueirão chegou por baixo. Tavares dá um bicão na bola, ela atravessa todo o campo, vai lá com o Kaique França que fica com ela com tranquilidade. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito, Giriguido! Maranhão de novo! Guarani! Gol! É do Bugrão! Guarani! Maranhão! De novo ele! Maranhão!
mais uma jogada que veio lá na direita, mais uma vez agora o Cachoeira que fez assistência ali no meio. Botou no meio da área, Maranhão entre os zagueiros, chegou para empurrar para o fundo do gol. Amplia o placar o Bugrão a 19 minutos deste primeiro tempo. Estufa a rede, Maranhão. Xiriguidum para ele. 3 pro Guarani. Nada para a equipe do Maringá, Adriano Almeida. Falha generalizada do setor defensivo do Maringá e o Guarani que não tem nada com isso, só vai aproveitando. Uma bola longa para o lado direito para o Guilherme Cachoeira na velocidade. Ele escapa da marcação, tem liberdade para levantar a cabeça e cruzar. O Maranhão aparece no meio dos 2 zagueiros do Maringá. Livre, sozinho, só para escorar pro fundo do gol e na comemoração muita pirueta do Maranhão. Guarani 3, Maringá 0. Carlão de Freitas, 3-0. Toque CBN marcou agora 20 minutos deste primeiro tempo. Primeiro gol do Cachoeira, segundo gol do Maranhão e o terceiro gol, Cachoeira servindo o Maranhão. Rapaz do céu, tem até aquela música, se for sonho não me acorde, por favor, porque quem imaginaria um Guarani avassalador dessa maneira, Cachoeira e Maranhão se entendendo muito bem, o contragolpe encaixado, né? O Maringá vai como um louco pra cima do Guarani e deixa muito espaço, e o Guarani sabiamente faz aí um bom bloco defensivo e quando sai na armação do João Paulo, na velocidade pelos lados, principalmente do lado direito com o Cachoeira e o poder de decisão do Maranhão, vai já construindo um placar clássico. Mas com esse panorama aí, dá para voltar do Paraná com um placar histórico, tudo dando certo. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21, primeiro tempo de jogo, a bola tá rolando pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e o placar da CBN tá assim, ó. Maringá! 0 pro Maringá. Guarani! 3 pro Guarani, Chaime. Central da bola. Semana de Copa do Brasil, os jogos da volta da 5ª fase. Na quarta-feira tem Juventude e São Paulo. Na quarta-feira também tem Jacuipense e Palmeiras, jogo lá em Londrina. Na quarta também o Santos decide a vida contra o Curitiba fora de casa. Fechando essa semana, na quinta-feira, tem um duelo do Corinthians contra o Barra na Neoquímica Arena. Tem escanteio pro Maringá, é pela direita, Adriana. O Renan Castro não quis correr riscos, achou melhor deixar essa bola sair em escanteio. Negueba vai pra cobrança. Perna direita, levantamento ali pelo meio da grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela sobra pela intermediária, mais uma vez com o Giovani, tenta o cruzamento lá na segunda trave, a bola passa por todo mundo, vai direto para fora, só tiro de meta, que favorece a equipe do Bugrão, com 22 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Manda seu recado aí, ó, 991869070, tem o nosso chat no YouTube, você pode interagir com a gente, torcedor do Guarani. O que você tá achando desse Guarani nesse primeiro tempo? Tá 3-0 pro Guarani, metade do primeiro tempo ainda. Manda recado aí, manda mensagem aí. Estamos esperando o seu recado, o seu alô, a sua opinião. Manda aí. Toca a bola a equipe do Bugre no sistema defensivo com o Renan Castro. Ele ajeita a bola na perna canhota, devolve ali pela meia, vai pra tabela feita com o Natan Melo, devolve na frente, mais uma vez na frente. O Herbert tentou dar um calcanhar ali onde não dava pra fazer, né? Acabou perdendo a bola, mas o Maringá bota pra fora a bola, mas o Herbert foi o último a tocar ainda. Arremesso é manual pra equipe do Maringá. 3-0 Guarani, você que tá chegando agora, não se assusta, é isso mesmo. 3-0 Cachoeira e Maranhão duas vezes. 3-0 para o Bugrão, tá na frente pra cima do Maringá. Vem Maringá, lançamento feito pro campo de ataque. Chega por baixo pra fazer o corte ali o Maurício Antônio. Bota a bola pra fora, arremesso é manual para a equipe do Maringá. Maringá tá meio perdidão em campo depois dessas 3 chapuletadas aí, né, Carlão? Completamente. Se lança ao ataque, mas sem nenhuma organização. Defensivamente o time muito exposto, o meio campo do Guarani domina as ações e a possibilidade até de um placar mais elástico. Vem Maringá lá pelo lado esquerdo, tentava o cruzamento por ali o Paulinho. Bateu em cima do Ian, bola pra fora, arremessou manual, o próprio Paulinho tá lá na cobrança com as mãos. Ele busca alguém para fazer o passe, o Guarani fica todo fechadinho ali ao redor da grande área. Arremesso manual, jogada a bola dentro da grande área. Chegava ali o Maurício Antônio, brigou pela bola, Jonathan Costa dá um bico nela, João Paulo só dá um totozinho nela. Vem mais uma vez o Guarani, tenta sair jogando, chega a marcação do Maringá para se manter no campo de ataque ali pelo meio. Bonifácio, ele faz de domínio, bota a bola pela meia, tenta a tabelinha, na bola da devolução, tentava ali a devolução, a zaga faz o corte, o Maringá aperta, vem pra cima, chega por baixo pra fazer o corte ali o Carlos Eduardo, pra mim falta ali. Não tá dando a falta, mas eu achei que foi falta ali, Adriano Almeida. Eu também, achei falta do Carlos Eduardo, jogador do Guarani, pra cima do Danielzinho, né?
Ia ser um escanteio de mangas curtas, mas a arbitragem acabou relevando e ficou melhor para o Guarani. Não foi aquela falta de pegar a perna do cara, mas deslocou pra mim. A falta poderia ter marcado a falta, mas que sirva de alerta pro Guarani evitar, né? Porque uma falta desnecessária ali, né? Acho que era só o Carlos Eduardo dar uma cercada que tudo correria sem nenhum problema. Ele optou pelo carrinho, correu um risco, ainda bem que o árbitro deixou passar. Kaique França bota a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito. O Herbert faz a pressão lá pra cima do Guilherme Neto e o goleirão de perna direita dá um tapa na bola. Joga lá do lado esquerdo com o Paulinho, que sai carregando para a equipe do Maringá. Tenta o lançamento feito, direção a grande área. Bola rolada, Negueba na meia-lua, batida, espalma, Kaique França. Bota pra fora, escanteio pro Maringá na finalização do Negueba, Adriano Almeida. A primeira do Maringá depois de 25 minutos e tomar 3 gols do Guarani. O Negueba pegou bem essa bola da meia-lua da grande área, girou bem, chutou. O Kaique estava um pouco adiantado, mas conseguiu defender. Escanteio para o Maringá. Já cobrado, cabeceio foi feito para fora do campo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Aumenta o volume aí, torcedor do Bugrão. Placar da CBN tá assim, ó. Maringá 0. Guarani. Cachoeira e 2 vezes Maranhão. 3 para o Bugrão, Fábio Scheibe. Central da bola. Lá em Limeira segue Internacional de Limeira 0, Santa Cruz também 0. Os dois times seguem fora do G8 da competição. A Inter está chegando a 9 pontos na 10ª colocação. E o Santinha, o Santa Cruz, está mal na competição, 16º, com apenas 5 pontos, Cabelado. Futebol Globo CBN. Santa Cruz, e todos os jogos que eu vi da Série C, o Santa Cruz é o time que mais catimba em campo. Olha o Herbert, vem pra grande área, tenta a fita, chega a zaga, faz o corte, volta, Carlos Eduardo, bota a bola mais atrás, trabalha, Renan Castro, devolve, Carlos Eduardo aqui pelo lado esquerdo, botou a bola na entrada da grande área, tabelinha feita, saiu muito fechado. O Maranhão buscava o Herbert ali, pegou mal na bola, foi pro goleiro, mas se dá certo seria um golaço, Adriana. Tentou ser o garçom agora o Maranhão, o Herbert estava entrando bem, mas a bola foi mais em direção ao goleiro e agora o Maringá sai jogando. Vem Maringá pro campo de ataque, lançamento feito, chega para fazer o quarto, Jonathan Costa, bota para fora agora, Carlão. É outro Guarani, de todos os 5 jogos anteriores, esse é outro Guarani. Sim, e o jogo se encaminha para essa tranquilidade, né? Marcar o gol logo com 1 minuto, fora de casa, dá uma aliviada, a confiança fica em alta e logo na sequência marcar o segundo gol. Então é um Guarani mais leve, um Guarani muito tranquilo, em que as coisas estão dando certo, consistente na defesa e nocivo, né, no contragolpe, na velocidade. Tomar um pouco de cuidado com as faltas laterais, evitar aí algumas gracinhas de vez em quando, para que o Guarani tenha aí força para aumentar o placar. É um jogo que se encaixa para isso. O Guarani está muito bem na partida. 27 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo, 3-0, Guarani ganha, toca a bola ali pelo meio, Bonifácio, joga a bola do lado, quem vem por ali é o Adeilson, já despacha para o campo de ataque, lançamento feito, forte demais. Sai lá o Kaique França, faz a defesa, na chegada do Negueba ali com muita tranquilidade, ele bota a ordem na casa do Bugre. 27 minutos e 50 desse primeiro tempo, sai jogando o Bugre lá pela direita com o Maurício Antônio. Já despacha para o campo de ataque, o lançamento ele buscava lá na ponta direita, o Cachoeira, chega a zaga do Maringá para fazer o corte, brigando pela bola, vem Natan Melo lá pela direita, protege, vai para cima dele ali o Adeilson, faz a proteção, mas com falta não, só arremesso manual. Paulinho tá lá na cobrança, tem pressa o Maringá, perde o jogo, 3-0 Bugrão. Paulinho ameaçou, ninguém se apresentou, ele ficou bravo, agora tocou ali com o Adeilson, devolve no Paulinho, na bola recuada, começa de novo lá com o zagueirão, o Travassos, bota a bola pela direita com Tavares fez o passe errado, o Herbert agradeceu, vem com ela, já tenta imprimir velocidade, toca a bola com o Maranhão, protege mais atrás, trabalha, chegada do Carlos Eduardo, tenta a devolução pelo lado esquerdo, ali com o Renan Castro, bota a bola pelo meio, João Paulo de calcanhar, fez o toque, João Paulo de primeira, jogada bonita, botou na frente o Herbert, cruzamento na área, no meio do caminho estava lá o Tavares para fazer o corte, chega rasgando o Paulinho, dá o bico da bola, tira o perigo, o Guarani aperta a marcação ali pelo meio campo, o Maringá não acha espaço, vai tocando a bola, tenta lançamento longo, no ataque para Negueba, recebeu na frente, adiantou demais a bola. Fica com o Kaique França, que bota a ordem na casa do Bugrão, Adriana. O Negueba até olhou para o árbitro na esperança de que ele fosse marcar alguma coisa
depois que ele desabou no chão, mas ele mesmo sabia que não tinha sido nada. O Kaique França pega essa bola tranquilo, sem pressa alguma para repor. Já despacha para o campo de ataque, sobe o zagueirão, faz o cabeceio, mas a bola não sai do lugar. Subiu, desceu, caiu na mesma posição ali. Maranhão tenta o toque, ela sobra com o Kelvin, já faz a abertura pela direita. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Maranhão. Ali o Giovani tentava fintar o árbitro, não conseguiu. Aí o árbitro fala assim, tenta de novo. Bota a bola no gramado, sai jogando o Maringá. De novo vem com ela, busca alguém pro passe, o lançamento é feito. Teve desvio no meio do caminho do Natan Melo. De cabeça ajeitou ali o Ian. Bola recuada de cabeça para o Kaique França, que bota a ordem na casa mais uma vez da equipe do Bugre. 3-0, o Guarani está ganhando o jogo. Sexta rodada da Série C. Você está acompanhando o somzão aqui da CBN. Já vai mexer ali o Moisés Egert, Adriana. Daqui a pouquinho mexe o técnico do Maringá. Daqui a pouquinho não, Cabela. Vai mexer já. Ó, tá indo embora o 32. Zagueiro. É, o Tavares, ele tira o zagueiro Tavares, 32, para a entrada do camisa 20, meio campo, meia, Bruno Cheron. Detalhe é que o Bruno Cheron já estava sendo cotado para ser titular nesse time do Maringá no lugar do Guipira. Foi banco, mas agora entra camisa 20, Bruno Cheron. Já mexeu o Egert para tentar botar o Maringá mais para cima do Guarani. Lançamento feito pela direita. Se apresenta aqui do lado direito. O Cálito botou o lançamento na grande área. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Sobra de bola mais uma vez com Giovani. Pintou o cruzamento. Segunda trave forte demais. Passa por todo mundo. Lá do outro lado que vai ficando com ela é o Adilson. Já ajeita a bola na perna direita. Busca espaço para fazer o toque. O toque vem pelo meio. A batida de longe. Para fora do gol. Passa a esquerda do Kaique França. Ele só faz o golpe de vista. Vai para fora, mas teve desvio. Escanteio pro Maringá, viu, Adriana? É, desvio, segundo chute a gol do Maringá. Até os 25 minutos, o Maringá não tinha chutado uma bola. Dos 25 aos 31, chutou duas. Vai tentando evoluir os donos da casa que vão perdendo 3-0. Escanteio para o Maringá, é o Paulinho quem veio na cobrança. Terceiro escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Maringá. Paulinho da cobrança, ele perde a canhota, vai todo mundo lá para dentro da grande área. É bom momento para o Maringá, preparou o levantamento, foi lá na segunda trave, passa por todo mundo. Quem corre lá atrás, lá do outro lado, para tentar chegar na bola, era o Joe, tava lá. Tentou a chegada, mas a bola foi para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Carlão de Freitas, o Egert tirou um zagueiro para botar o outro armador ali no meio. É, o Tavares não apresentou um bom futebol, né? Os 3 gols na barba dele ali. Aí, o Egert falou, o quê? Deixa eu tirar esse zagueirão aqui, ele tá uma mãe pro Guarani. E normalmente, né, a equipe 3-0 está naquela zona de conforto no jogo, o Guarani abaixou um pouquinho, o Maringá se empolga um pouco mais, tanto é que finalizou 3 vezes já do 25º minuto para cá. Tomar um pouquinho de cuidado aqui do lado esquerdo com o Renan Castro, o Maringá gosta de atacar, mas tudo sob controle. O Guarani abaixa um pouquinho as linhas, mas tem o contragolpe à disposição. O João Paulo, numa noite inspirada, é o pifador, né, o cara que está lançando e colocando o Maranhão e o Cachoeira, principalmente ali pelo lado direito, em boas condições. Tem falta pro Maringá lá pelo lado esquerdo, tem Paulinho e Negueba na cobrança lá, Adriano Almeida. É, e todo o setor defensivo do Guarani atento agora, praticamente o time inteiro do Guarani ali na defesa. O Negueba é quem fica para essa cobrança. Negueba, de perna direita, vai pro levantamento, vem bola pra dentro da grande área ali no meio, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, mas a sobra de bola vai ficando com a equipe mais uma vez do Maringá, faz o domínio ali pertinho do meio campo, quem chegava por ali para fazer o toque no Guarani era o Joe, mais à direita o Giovani, faz o lançamento na frente, mas o Cálito estava por ali brigando pela bola, bola espirrada, sobrou, o Joe tentou a finta, Giovani, abertura mais uma vez com o Joe aqui pela direita de calcanhar, um pouquinho mais atrás, pintou levantamento lá na segunda trave, sobe de cabeça a zaga do Bugre para fazer o corte e tira o perigo da grande área. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 33,5 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, sexta rodada Série C do Campeonato Brasileiro, placar da CBN tá assim, ó. Maringá 0 pro Maringá. Guarani 6 pra equipe do Bugrão, Chaime. Central da Bola. Aproveito para abraçar os ouvintes que mandam mensagem aqui pra gente. O locutor Jair da Marmita tá lá no Boldrini, no Hospital Boldrini, mandando um abraço pro Fernando Brolesi, o Osvaldo e o Luiz, que saíram do Boldrini agora, estão ouvindo na van a caminho de casa. Quem também tá conosco é o Murilo Martins. Ele fala que o Coringão dele venceu ontem e hoje tá torcendo pro Bugrão. Bugrão 3-0, Murilo Martins lá do Florense 1. Futebol Globo CBN.
Maringá se mantém no campo de ataque com o Negueba. Bota a bola mais atrás com o Paulinho. A bola passou pelo Paulinho, correu, consertou. Joga a bola pelo círculo central do gramado. Quem vem ajeitando por ali no meio é o Kelvin. Já faz abertura pela direita com o Joe. Tenta o lançamento. A bola chega no campo de ataque. Lado direito, de cabeça. Giovani ajeitou, ficou com ela. Aqui do lado direito para fazer o passe. Mais uma vez a equipe do Maringá foi para a tabela. Chega a zaga do Guarani. Faz o quarto e tira o perigo da grande área. Vai chegando ali Maranhão. Bota na frente. João Paulo tenta chegar na bola. É falta nele. Falta nele, é falta do Adeilson pra cima do João Paulo. Pintou cartãozinho ali, Adriana. Amarelo pro 8, Adeilson do Maringá, e um amarelo muito bem aplicado, porque o João Paulo, se ele consegue dar um toque e corre em velocidade, ele ia sair na cara do gol. O Adeilson deu aquele pescoção perto do pescoço, com o braço, puxou camisa 10 do Guarani. O Guarani tem falta a seu favor. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Grão chegava no ataque ali, mas o auxiliar número 2 ali, o senhor Mauro Ricardo da Luz, está dando ali o arremesso monófilo, que a bola acabou saindo. Arremesso monófilo favorece a equipe do Maringá. Busca alguém para fazer o passe ali, o Paulinho. Toca mais na frente, chega rasgando por baixo para dar um bicão na bola, joga para fora do campo o Carlos Eduardo. O arremesso é manual mais à frente um pouquinho agora para a equipe do Maringá, mas prefere começar de novo lá no sistema defensivo. Começa lá com Travassos, bota a bola pela direita com o Joe, recebe o camisa 18, a equipe do Maringá, devolve lá no Travassos. E o zagueirão ficou sozinho ali agora, Carol. Até o Joe pra cá, o Travassos pra cá e o Paulinho lá em cima. Negueba recebeu na área, o lançamento, faz o break, fintou, preparou, bateu, explodiu na zaga do Guarani. Mais uma vez ali o Guarani tenta sair jogando com o Cachoeira. Agora chegou rasgando ali com muita vontade ali o Bonifácio aí. Aliás, o Paulinho que estava no lance ali, levou o Cachoeira, a bola, levou tudo ali, Adriana. É, uma falta, não teve jeito. Para cima do jogador do Guarani, o árbitro atento, estava muito em cima desse lance para marcar. Guarani sem pressa alguma, chama lá o Kaique França para fazer a cobrança. Carlão de Freitas, 36 minutos, Carlão. O Guarani manda na partida, leva o jogo com muita tranquilidade, esperando dar mais um bote, né, através do contragolpe. João Paulo sobra a qualidade dele, é um jogador acima da competição. E inspirado ainda, é um terror para a defesa adversária. Só tomar um pouquinho de cuidado, principalmente ali o lado direito do Guarani com o Ian, porque o Negueba sempre se posiciona às costas do lateral direito Bugrino e já levou um perigo aí nessa última jogada. Então tomar cuidado, dar uma ajustada nessa marcação aí, não deixar o Negueba tão livre, mas um primeiro tempo tranquilo, sublime do Bugrão. Vem mais uma vez o Maringá, lançamento feito lá no campo de ataque sobre Cálito. Ele subiu ali, fez o toque errado, sobra de bola com a zaga do Guarani. Responde Bugrão, vem pro ataque Maranhão. Recebeu, tentou o toque de calcanhar, bola espirrada, sobra pela intermediária para a equipe do Maringá. Já despacha para o campo de ataque, impedimento marcado lá do Kaique Cálito. Tá parado o jogo, impedimento no ataque do Maringá. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 37,5. Bola tá rolando no Willie Davis, em Maringá. Placar da CBN tá assim, ó. Maringá 0. Guarani 3 para o Bugrão, Chaibe. Central da bola. 39 minutos lá em Limeira, segue Inter de Limeira 0, Santa Cruz também 0. Fechamento da 6ª rodada da Série C. O árbitro está marcando uma falta ali para o Guarani, a falta do Travassos para cima do Maranhão, e o Travassos falou que não fez nada, Adriano Almeida. Falou que na verdade ele que foi puxado pela camisa, o árbitro não caiu na dele, não. Olha, Cabela, é uma falta de uma distância muito parecida àquela que saiu o segundo gol do Guarani e o primeiro gol do Maranhão de rebote. De novo o Carlos Eduardo quem posiciona ali, o Renan Castro também está junto dele. Vamos ver se vai repetir a cobrança o Carlos Eduardo. Ele conversa ali com o Renan Castro, os dois ficam ali para a cobrança da falta. Toma a distância o Carlos Eduardo, toma a distância ali ainda não, né? Curtinho ali o Renan Castro. O Natan Melo também conversa ali com ambos. Todo mundo posicionado. Vai mais uma vez. Carlos Eduardo a batida, agora colocada para fora. Longe do gol, só tiro de meta, Adriana. Agora errou, né? Errou na pontaria, descalibrou o pé o Carlos Eduardo, fez com a cabeça que não, porque essa bola subiu demais, cerca de 2 metros para cima do gol. Tiro de meta já cobrado porque tem pressa o Maringá. Pois é, Carlão, por que muda a receita?
se deu certo a receita anterior. Porque a característica do Carlos Eduardo é o chute forte, né? Como foi o gol que originou o segundo do Guarani. Mas ele quis dar uma colocada e acabou acertando lá longe, né? Não deu muito certo, não. Agora tem uma falta e um cartão amarelo ali pra cima do Natan Melo, né, Adriana? Camisa 8 do Guarani. Ele perdeu o tempo da bola, adiantou demais a bola que já era de posse dele. E aí deu um carrinho, daqueles carrinhos bem perigosos pra cima do Paulinho. Pra sorte, tudo bem com o Paulinho, mas o Paulinho tá na bronca. Briga, esbraveja com o Natan, o árbitro intervém ali. Pior pro jogador bugrino que tá amarelado. Se tivesse VAR, não sei não, viu, Carlão, esse lance aí, viu? Jogada boba, né? Tá 3-0, evitar o carrinho, o Natan é um jogador de marcação, vai ter que fazer mais faltas, né? Aí fica pendurado e de repente fica calculando o movimento pra não tomar o segundo cartão amarelo. Desnecessário. Falta que favorece o Maringá, Negueba e Paulinho na cobrança da falta lá pelo lado esquerdo, todo mundo em cima da linha da grande área. Kaique França está preocupado, é falta para o Maringá. 40 toques, CBN marcou 40 minutos deste primeiro tempo, 3-0, Guarani está ganhando. É falta para o Maringá, Negueba faz o levantamento, vem bola para a área, sobe lá em cima, Kaique França. Fica com ela, bota o Marde na casa do Bugre, tem pressa. Na devolução, ligação direta lá no campo de ataque, tão direta que foi nas mãos do Guilherme Neto, lá o goleiro, Adriana. Aí foi de um goleiro para o outro, nada certo, e o Neto já tenta rapidamente sair jogando para o Maringá. Sai jogando errado o Maringá, já recupera o Bugrão ali pelo meio com o Natan Melo, protege a bola, recua com o Ian lá pela direita, mais atrás trabalha com o Maurício Antônio, tem Jonathan Costa aqui pela esquerda, o Maurício Antônio joga pelo círculo central do campo, ali pelo meio Cachoeira, de primeira para o Maranhão, escapou da marcação, abriu pela ponta canhota, Renan Castro, brecou, preparou o cruzamento, tentou a finta, chega por baixo a zaga do Maringá para fazer a roubada, ela sobra com o Carlos Eduardo, tenta a finta ali pelo meio, se estica mais uma vez por baixo para fazer o corte. O Adeilson, mas já havia marcado uma falta do Giovani em cima do Carlos Eduardo. É falta para o Guarani, é pelo lado esquerdo agora, Adriana. Tudo que o Guarani quer agora, né? Deixar essa posse de bola no campo de ataque, com os jogadores do Maringá cada vez mais com pressa, perdendo a cabeça, tentando alguma vantagem ainda nesse primeiro tempo. Mas o Guarani tem falta a seu favor. Renan Castro é quem vai para a cobrança. Lado esquerdo tá todo mundo lá na grande área, hein? Todo mundo lá, só o Giovani na barragem. Restante todo mundo na grande área. É mais um bom momento para o Guarani, 41,5 deste primeiro tempo. Renan Castro na cobrança, tá autorizado. De perto da canhota ele vai para a bola. Tá preocupado o Neto, vem bola para a área, segunda trave. Sobe a zaga do Maringá para fazer o corte. A bola vai sobrando lá, mas está parando o jogo. O árbitro pegou uma falta lá no meio da área. Falta de ataque do Guarani, Adriana. Uma falta quando essa bola é levantada pelo Renan Castro. O Maranhão disputa ali e empurra o jogador do Maringá. Então falta já cobrada. Finalzinho de primeiro tempo, o Bugrão vai vencendo 3-0. Girando pela última vez deste primeiro tempo o placar do jogo. 42 minutos de bola rolando. Série C do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Maringá! 0 pro Maringá, que vem pra cima, aqui pela direita, preparou a batida, o Cálito cruzado, chega a zaga do Bugre, fez o quarto, ela volta mais uma vez com o Kaique Cálito, ele faz de domínio, encara a marcação do Renan Castro, ajeitou perto da direita, pintou o cruzamento, teve desvio no primeiro pau, Jonathan Costa faz o desvio, passa por todo mundo, sobra com o Negueba, lá na esquerda, ele devolve mais atrás, Paulinho prepara o cruzamento, o Ian tá na marcação, lançamento feito ali pelo meio, Adeilson se apresentou, vai programado, pede falta, o árbitro anota, é falta que favorece o Maringá, é lá pelo lado esquerdo, Adriana Almeida. Falta do Natan Melo, que tem que tomar cuidado, já tem cartão amarelo. É uma falta muito perto da linha de fundo, aquele escanteio de mangas curtas, mais perto da grande área do que da lateral. Vai ser boa oportunidade, talvez a última no Maringá nesse primeiro tempo. Vai se ajeitando lá o Maringá para a cobrança de novo. Paulinho e Negueba na cobrança. Ambos lá para a cobrança da falta, lá pela esquerda o João Paulo. Fica na barreira. O Kaique França vai organizando a galera ali no meio da área. Tá todo mundo ali. Momento perigoso contra o Guarani. Negueba, ficou ele para a cobrança, perto da direita, bateu. Ele tentava bater direto pro gol. A bola explodiu no João Paulo, voltou pela meia. Paulinho tenta o toque, rasga por baixo. O próprio João Paulo dá um bicão na bola, vai correndo atrás dela. Lá no sistema defensivo, chega por baixo para fazer o corte. Kelvin recua para começar de novo lá com o Neto. Neto devolve a bola do campo de ataque. Reta final de primeiro tempo, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Vamos conferindo o placar do jogo. Em Maringá, placar CBN tá assim, ó. Maringá! 0. Guarani! Guarani tem 3. Fábio Scheibe.
Central da Bola. A cada dia a situação piora lá em General Severiano. O Botafogo, nesta segunda-feira, recebeu mais um transfer ban pela dívida com Atlanta United na transferência de Almada e segue proibido de inscrever novos jogadores. O clube está proibido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado, Cabelão. Tem que botar conta em dia, aí pode registrar o jogador, né? Tem que botar conta em dia. Qualquer semelhança é mera coincidência com um certo alguém, né? Até nas cores, né? Até nas cores. Né? Cara, mas judiação, né? O Botafogo, né? Meu Deus, o Textor, ao mesmo tempo que ele foi o herói, ele está sendo o vilão, está acabando com o clube. Tem 3 punições em vigor o Botafogo, 3 transfer bans. E o homem sumiu, né? Não acho, não fala. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha o Maringá no campo de ataque lá pela esquerda, lançamento direto para fora. Arremesso manual para o Guarani, o Ian não tem pressa nenhuma, vamos chegando a 45 minutos desse primeiro tempo, vai subir a placa dos acréscimos desse primeiro tempo, daqui a pouquinho a gente conta para você quanto de acréscimo tá dando o árbitro da partida. Mais 4. Vamos a 49 nesse primeiro tempo. Eu achei que ele fosse dar até um pouquinho mais, o Carlão. Normalmente é de 4 a 5 minutos, é meio que padrãozão, né? E tivemos paralisação, né? Os 3 gols, né? Põe aí 1 minuto para comemoração. Mas alguma paralisação. Poderia ter colocado mais uns 2 minutos. Olha o Maringá no campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio. Chega a zaga do Bugre para fazer o corte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Arremesso para o Guarani, cobrado rapidamente. O lançamento é para o Herbert. Antes dele, quem chega lá é o Kelvin. Para fazer o corte, bola recuada com o Neto, dá um bicão na bola, responde Guarani, se mantém no campo de ataque, no sobe e desce da bola, brigando ali pelo meio, Negueba, chapelaço para cima do Natan Melo, ele puxa no contragolpe, vem por baixo o Carlos Eduardo, comete a falta em cima do Negueba, o jogo tá parado, é falta que favorece o Maringá no círculo central do gramado, ficou barato pro Carlos Eduardo essa, Adriana Almeida. Podia ter tomado também um cartão amarelo agora, o jogador do Guarani, porque o Natan Melo tomou um chapéuzinho, ele foi lá tomar as dores do companheiro. Maringá desce. Vem Maringá para o campo de ataque mais uma vez. A bola vai sendo rolada ali pelo meio. Vem o grande área, cruzamento. Fortes emoções ali na zaga do Guarani. Kaique França faz a defesa, Adriana. Depois do cruzamento, essa bola subiu. E aí, ainda bem para o Guarani que o Kaique conseguiu se recuperar, segurar. Bugre se segura nesses acréscimos para ir para o vestiário com 3-0. 46:50. O jogo tá parado. João Paulo tá caído. Vai se levantando lá o Kelvin ajuda ele, o arremesso manual, o Ian tá lá na cobrança, sem muita pressa. Reta final de primeiro tempo, hein? Arremesso manual para o Guarani, o Ian no sistema defensivo. Ele vai caminhando ali, busca alguém para fazer o passe, joga lá na frente. Lá do lado direito, o Maranhão chegava por ali, também caiu. O árbitro tá dando uma falta ali, mas do Maranhão. Já cobrada pela equipe do Maringá, vem para o campo de ataque, lançamento feito. Renan Castro de cabeça, toca pelo meio. Chega por ali o Carlos Eduardo, dá um bicão na bola, sobra com o João Paulo. Bola enfiada na ponta esquerda. Vai chegando o Herbert. Evita a saída, fica com ela pertinho da linha de fundo. Encosta a marcação do Joe pra cima dele. Foi fazer a finta. Ali tentou um elástico ali, né? Essas daí não sei se é muito pro Herbert não, viu, Carlão? Às vezes 3-0 o cara dá uma empolgada, né? Deu aquela emocionada. Faz parte. Pois é. E o Maringá vem pro ataque. Dá um bico na bola ali no meio ali. O Kaique Calito. A bola vai lá com o Kaique França. De Kaique para Kaique. Bota a ordem na casa do Guarani, o goleirão do Bugre. Vamos chegando a 48. Vamos entrar no último giro do cronômetro neste primeiro tempo. Tá aí 48. Vamos a 49. É o último giro do cronômetro, hein? Neste primeiro tempo, o Guarani tá ganhando 3-0, gente. 2 gols do Maranhão, 1 gol do Cachoeira. Vem Maringá pra cima. Calito mais uma vez, faz o break. Levanta a cabeça pro passe. O passe é feito pelo lado direito com o Giovani. Recebeu por ali pra fazer o domínio. Tentou o cruzamento, jogou em cima do Renan Castro. Bola pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Maringá, que se mantém nesse finalzinho no campo de ataque. Próprio Giovani na cobrança. Trabalha ali com o Joe. Recebe a bola, recua. Lá atrás com o zagueirão que está ali, o único zagueiro do jogo da equipe do Maringá é o Travassos. Joe bota a bola com o Giovani, breca, olha, busca, 2 jogadores marcando para cima dele, saiu com bola e tudo, só arremesso manual para o Guarani. Vai terminar, hein? Vai terminar o primeiro tempo no Willie Davis. 3-0, o Guarani está ganhando o jogo.
O árbitro acerta o cronômetro ali, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo. Na Série C do Campeonato Brasileiro. Maringá 0. Guarani 3 para a equipe do Guarani. Jogadores Adriano Almeida vão deixando o campo ali com muita tranquilidade. Também não é para menos, né? E até os jogadores do Maringá também, né? A torcida do Maringá marca presença no estádio, assim como os torcedores do Guarani também. Mas uma saída de campo bem tranquila. E eu chamo a atenção que é a primeira vez nessa Série C que o Guarani balança as redes 3 vezes. E balança as redes 3 vezes em apenas 45 minutos. Foi até menos, né, Cabela? Com 25 minutos o Guarani já vencia por 3-0. Terceiro gol saiu aos 19. Então, antes dos 20 minutos, um início avassalador e não só nessa Série C, não, mas na temporada toda. Hoje é o jogo mais positivo em termos de ataque do Guarani. 2 gols de Maranhão e 1 de Guilherme Cachoeira, o Bugre saltando lá para a 4ª posição da Série C. Muito bem, Carlão de Freitas, aquele destaque do seu comentário daqui a pouquinho aqui no Somzão da CBN. Destaque esse primeiro tempo maravilhoso, né? Há algum tempo eu não vi um Guarani tão avassalador como foi nesses primeiros 45 minutos. É claro que diante do placar elástico, a tendência no segundo tempo é o time dar uma tranquilizada, né? Entrar numa zona de conforto. Mas se o Guarani mantiver o ritmo e aproveitando este contragolpe, dá para voltar do Paraná com um resultado mais elástico, claro, a posição entre os 4 primeiros da Série C. Muito bem, daqui a pouquinho, por falar em posição, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Fábio Scheib, vai trazer toda a classificação. Só como mandar um abraço, Cabela, a nossa não, audiência, mandar um abraço pro Ricardo, morador ali da Vila Marieta, torcedor do Corinthians, mas está aqui acompanhando o Guarani, gostando aí deste placar elástico que o Bugrão vai impondo sobre o Maringá. Eu aproveito para mandar um abraço também, viu, Cabela? Um abraço pro Adalto. Vamos maguilar. Sabe de onde que é o Adalto? Da onde? Ele trabalha no caixa da Massa Pura, Bugrino. Adalto tá curtindo a transmissão, tá feliz com esses 3-0. Quem mandou mensagem para mim que foi o Zé Coppola, que é Ponte Pretano também, tava lá acompanhando, também tomando um cafezinho nesse tá frio. Tá secando, né? Mas não vai dar, não. Não tá dando, o Guarani 3-0. Não pode secar à vontade, grande Darto, não dá, não. Valeu, Alberto. Muito bem, aquela paradinha, 30 segundinhos e a gente volta para falar para você dos resultados, para falar da classificação e como está o Bugrão na classificação neste momento, com 3-0 para cima do Maringá. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL. Central da Bola. Muito bem, faltando 7 minutinhos para as 9 horas da noite, intervalo lá no Willie Davis, vitória do Guarani 3-0 neste primeiro tempo para cima da equipe do Maringá. Meu caro Fábio Scheib, vamos primeiramente, quero saber da Inter de Limeira, o Guarani está ganhando 3-0, a Inter de Limeira, como é que está a Inter lá e a classificação neste momento, como está a Série C do Campeonato Brasileiro, ô Fábio Scheib. Intervalo de jogo lá no Major Levi Sobrinho, Inter de Limeira 0, Santa Cruz também 0. Esses dois jogos fecham a 6ª rodada da Série C. 6ª rodada que já encaminha aí um andamento, né, dessa Série C, um formato dessa Série C. Os times que já compõem o G8. Neste momento o líder é o Paysandu, 14 pontos ganhos. O vice-líder é o Brusque também com 14. Terceiro colocado o Amazonas tem 13. O Guarani, com essa vitória, está subindo da 9ª colocação. Está indo para a 4ª colocação com 12 pontos ganhos. Apenas 2 pontos do líder. O 5º colocado é o Ipiranga, tem 10. Ituano é o 6º também com 10, assim como o Maranhão, que tem 10, também está na 7ª colocação. O Maringá, mesmo com a derrota, não sai do G8, é o 8º colocado. Neste momento tem 9 pontos ganhos. 9 pontos ganhos, Cabelano. Tá aí, portanto, né, a classificação neste momento da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos para aquele intervalinho? Rapidinho a gente volta, batendo muito mais papo aqui com o Carlão de Freitas. Vamos falar como foi esse primeiro tempo e o que a gente pode esperar do segundo tempo desse, por enquanto, 3-0 para o Bugrão.
Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Maringá, Guarani. Futebol Globo CBN. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás. A primeira coisa que um médico aprende é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais. Feliz é o PSD. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Maringá, Guarani. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Muito bem, de volta, são 20 horas e 58 minutinhos, daqui a pouquinho a bola rola para todo o segundo tempo, de por enquanto 3 para o Guarani, 0 para a equipe do Maringá. Meu caro Carlão de Freitas, você falou assim que o Guarani pode voltar um pouquinho mais, tirar um pouquinho o pé para esse segundo tempo e tal, mas não corre riscos. Corre, lógico que corre, mas é que normalmente a equipe que está vencendo por 3-0, ela dá uma tranquilizada, né, de repente quer fazer alguns lances de efeito, como fez o Herbert quando o placar já estava estabelecido. E tem que tomar alguns cuidados, sim. Evitar até esse tipo de jogada, evitar estas faltas laterais que aconteceram, sim, né, na reta final da primeira etapa. Mas um jogo muito seguro, Cabela, muito tranquilo, em que o Guarani teve uma consistência defensiva. É claro que as coisas se encaminharam para uma tranquilidade, porque com 9 minutos você ter 2-0 de vantagem, tudo fica a seu favor, né? A confiança melhora, o jogador tem mais tranquilidade para fazer as jogadas, a defesa também fica mais tranquila, até porque a outra equipe vai tentar atacar, mas na base do desespero, sem tanta organização. Então foi um primeiro tempo assim que nem o mais fanático torcedor bugrino ele imaginava tanta tranquilidade, né?
tanta facilidade, principalmente nos primeiros 20 minutos, em que o Guarani conseguiu construir aí esta vantagem importante, significativa, que em sendo mantida, eu acho que coloca o Guarani num outro caminho dentro da Série C, o caminho da confiança, o caminho das vitórias e o caminho das boas exibições, que é isso que o torcedor bugrino tanto espera para esta competição. Você falou em confiança, é uma vitória para dar realmente sem essa dúvida, confiança sem dúvida. Que o Guarani não vinha demonstrando. A gente via em campo um Guarani sem essa confiança, sem essa força, e hoje está diferente. Sem dúvida, e vou mais, né? É uma confiança sim. O próximo jogo do Guarani é contra o Ituano. E uma vitória contra o Ituano, de repente, pode valer até uma liderança, né? E tudo isso graças a essa partida. Eu acho que essa partida, é claro, a gente partindo do princípio em que o Guarani vai manter aí o resultado e continuar num ritmo interessante. Eu acho que partindo desse jogo, eu acho que o Guarani pode ter uma outra dinâmica dentro da competição. É pensar em liderança, é pensar em classificação antecipada. É claro que quando chega ali na fase do funil, e nós tivemos essa experiência com o próprio Guarani ano passado, o campeonato muda, mas é importante você chegar robusto, né, nessa fase, você chega confiante, você chega com moral elevada, a torcida também esperando bons jogos. Eu acho que esse jogo, permanecendo neste ritmo e quem sabe até me emocionando um pouquinho, o Guarani colocando aí uma vantagem ainda maior, eu espero um outro Guarani dentro da Série C, combinando bons resultados com boas atuações e para o torcedor ficar bastante satisfeito. Podemos esperar um brinco de ouro um pouquinho mais alegre então, na próxima rodada. Sim, não aquele, se manter a vitória. Não aquele brinco de ouro, apesar dos resultados, apesar desta invencibilidade, um brinco de ouro pesado, né? Um brinco de ouro cheio de cobrança. Desconfiado. Um brinco de ouro desconfiado, um brinco de ouro ainda magoado com o que aconteceu na última temporada. Eu acho que a partir desse jogo, e por isso que a gente espera que o Guarani permaneça num ritmo forte, né? Num ritmo acentuado de bom futebol, para que ele possa ter uma vantagem maior, né? Para que ele possa voltar de Maringá com um placar elástico, e aí sim, levando esse bom momento, este astral, essa confiança para o jogo contra o Ituano. Eu acho que esta partida pode ser realmente um divisor de águas para o Guarani dentro desta Série C. Muito bem, as equipes começam a voltar do gramado do Willie Davis, a gente vai para mais uma paradinha rapidinho e a gente volta já. Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás. A primeira coisa que um médico aprende é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro. Vamos ganhar do PT sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais. Feliz ao PSD. Futebol Globo CBN. Muito bem, de volta, as equipes estão ali voltando pro gramado, se ajustando ali dentro de campo. Vai começar o segundo tempo para Guarani e Maringá, Maringá e Guarani. Você pode continuar batendo um papo com a gente, interagindo conosco através do nosso WhatsApp, o 991869070, e também pelo chat no YouTube. Você que está pelo YouTube, você pode mandar o seu recado também pelo chat. É isso mesmo, meu caro Fábio Scheibe? É isso mesmo, Cabelo. Inclusive tem mensagem aqui pra gente, o Edson Antunes tá felizão com essa vitória do Bugre, fala que agora o Bugre engrena na competição. O Edson que está no Guanabara aqui, curtindo a nossa transmissão. Um abraço também pra Kátia Lima, tá em Jaguariúna, também tá curtindo a transmissão aqui. O Guarani, segundo a Kátia aqui, pode até fazer mais gols na segunda etapa, viu, Cabelá? Manda um abraço aí pro Wagner Carioca, bugrino, meu parceiro. Wagner Carioca? Eu já fui campeão junto com ele, eu e ele, Wagner. Quero ver foto. Bugrino, ele gostou daquela frase que eu soltei: se for sonho, não me acorde, por favor. Ele ficou até emocionado com essa Wagner frase. Carioca tá animado, então um grande abraço pra ele, que agora mira a liderança da Série C, hein? E agora segura ele no grupo, porque ele enche o saco dos pontos pretanos lá. Mas no caso, 2 pontos pretanos, né? 2 pontos pretanos. Muito bem, muito bem. Ali o Maringá já tá no gramado, já tá se distribuindo ali em todo o gramado ali. Aparentemente não tem mexida. Adriano Almeida daqui a pouquinho conta pra gente. Só porque eu falei aparentemente tem. O Raí Natalino ali arrumando as chuteiras. Vamos ver
no lugar de quem que ele vai entrar, mas olha, o Guarani ainda não voltou, só o Kaique França, por enquanto, ali no gramado. O time do Guarani demora um pouco para subir do intervalo. A gente lembra também que no primeiro tempo o técnico Moisés Egert do Maringá já havia feito uma mudança, aí o zagueiro Tavares para a entrada do meia Bruno Cheron, e agora a segunda alteração do time do Maringá. Agora não sei se tem que esperar o Guarani, não. Eles nem esperaram o Guarani voltar. Tá fazendo aquecimento ali ainda. Ainda aquecimento. Aquecimento. O 29, como é o nome dele, Adriana? Raí Natalino. Raí Natalino. Isso. Tá bom. Raí. Uma homenagem, ó, com certeza, ao São Paulo, né? Quando o Raí fez o gol contra o Barcelona foi na época de Natal, em dezembro. Então é um Raí natalino. Adri lembra disso aí, né, Adri? Lembro. Foi bonito, hein? Mas com certeza o Raí não lembra. Que não volta mais, né, Carlão? Aquele São Paulo era maravilhoso, velho. Agora, viu, ô Carlão, esse Raí Natalino não lembra. Você pode ter certeza, nem nascido ele era, viu? Não lembra, o pai dele. Pode perguntar, o pai dele era São Paulino. Pois é. Guarani nada ainda, agora sim tá ali voltando devagarinho, sem pressa nenhuma para voltar ali a equipe do Guarani, que terminou o primeiro tempo com 3-0 para cima do Maringá. Olha só que sossego para voltar, Adriana. Os jogadores do Guarani agora que vão entrar no gramado. O árbitro também teve algum problema ali com o transmissor que fica no braço dele. Também tá pedindo ajuda ao quarto árbitro ali para se ajeitar e ficar confortável para esse segundo tempo. Já a gente vai ver quem é que saiu no Maringá para a entrada do Raí Natalino, e os jogadores do Guarani já vão começar a se espalhar em campo para recomeçar o jogo. Muito bem, agora sim o Guarani já vai se ajeitando ali dentro de campo. A equipe do Maringá já estava aguardando a volta do Bugre pro gramado. O quarto árbitro vai sinalizar ali a troca da equipe do Maringá. E a gente vai começar o segundo tempo aqui no Sonsaço da CBN. Aliás, você pode interagir com a gente no 991869070 e também pelo chat no YouTube. Você pode mandar o seu recado, viu? Continua com problemas ali o árbitro com o comunicador dele, viu, Adriana? No braço direito do Diego da Costa Cidral, árbitro de Santa Catarina. Agora, vamos ver se ele vai conseguir uma comunicação, né? Parece aquele rádio que aí dá... Acabou a pilha, viu, Adriana? Deve ter sido, né? Eles não tinham Naldo Araújo ali perto, Pois é, né? eu ia falar exatamente isso. Você foi mais rápida que eu. Eles não têm o Naldo Araújo lá para dar assistência, como você tem quando tá no gramado, né, Adriana? E a demora é tanta que os jogadores do Guarani já estão todos prontos, todo mundo esperando. Só o árbitro. Agora sim também teremos a mudança. A placa ali, tá difícil de ver quem saiu, hein? 8. Adeilson. Já tinha amarelo, né? Camisa 8, Adeilson deixa o gramado para a entrada do 29, Raí Natalino. E vamos pro segundo tempo, Cabelá. Tá tudo pronto pro começo do segundo tempo. A bola tá no centro do gramado. O árbitro já tá com o seu comunicador, tudo ok. Tá acertando o cebolão ali. Vai começar o segundo tempo de 3 pro Guarani. Nada pra equipe do Maringá. Agora o problema no cronômetro do árbitro. Tá lá demorando 1 ano e meio pra acertar. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Maringá, Guarani. E vem Maringá na primeira descida aqui pro campo de ataque, lado esquerdo. Paulinho já toca na bola, faz o lançamento. O Ian chega por baixo, rasga, dá um bicão na bola, bota no campo de ataque. O Travasso voltou a bola ali na fogueira pro goleiro. Pega o Neto, bota a ordem na casa da equipe do Maringá. Tem pressa na devolução, já despacha pro campo de ataque, bota lá na frente. Lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é o Renan Castro. Ela sobrou ali pelo meio. Olha o Raí aí, ó. Já tocou na bola, voltou pela esquerda. Negueba, devolução ali pelo lado esquerdo. Por baixo o Ian faz o quarto. Põe a bola para fora, arremesso Emanuel para o Maringá. De novo, Paulinho. Lado esquerdo, o Maringá vem com tudo desse comecinho de segundo tempo. Negueba recebeu, dominou, fez a finta. Bola tocada, mais atrás. Recupera o Guarani. Faz a finta. Olha o Ian. Fez uma finta ali na área. Cuidado, Ian. A bola sobra com o Maranhão, mais atrás com o João Paulo. Já faz a abertura pela direita. Na direita, a Cachoeira. Tenta o lançamento lá do outro lado. Era pro Herbert. Chega a zaga do Maringá para fazer o corte antes de a bola chegasse no Herbert. Sai jogando no sistema defensivo mais uma vez ali com o Joe. Tenta o lançamento errado. O Guarani já recupera a bola com o Cachoeira. Botou a bola ali entre os zagueiros.
chega por baixo para fazer o corte mais uma vez. Para sair jogando lá pela direita o Kelvin, já bota no campo de ataque, bola chega lá na frente, mais uma vez vem a equipe do Maringá, com Giovani, puxa pela meia, carrega, bola chegou na intermediária, tenta o lançamento por baixo, quem faz o corte de novo é o Ian. De novo, estava lá ligadão para fazer o quarto. A bola sobra com o Cachoeira. Só que ele dá um toque na bola de graça para manter o Maringá no campo de ataque. Vem de novo o Giovani com ela. Preparou a batida de longe para longe, muito longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Adriana. A tentativa do Danielzinho foi carregando essa bola até a entrada da área. Achou que tinha espaço suficiente para arriscar um chute forte. Ela estava quicando no gramado e aí ele pegou lá embaixo da bola, ela subiu, foi para lá na arquibancada, que é bem longe do gramado. Toca a bola, a equipe do Bugre, mais uma vez ali na saída de bola, aperta a marcação, o Maringá, vem João Paulo, não tapa nela, fez o passe aqui com Cachoeira, protege, Maranhão, vem fazendo o toque, por baixo, foi roubado a bola dele ali, por baixo o Travachos, faz o corte, o Kelvin fica com ela, já bota no campo de ataque, no meio do caminho ela sobra com o Guarani. No passe errado, no bate-rebate, o Jonathan Costa na sombra, tenta o lançamento, lá na direita. O Joe por baixo. Ih, sentiu o Joe, hein? Sentiu o Joe, parece que foi uma torção ali. Vem mais uma vez o Maringá trabalhando ali pelo meio. Toca a bola, o Raí Natalino fez o lançamento lá com o Giovani, lado direito, pintou o levantamento para grande área, sobe a zaga. No corte feita, vem mais uma vez Negueba, finta bonita, batida, na trave, a sobra bateu. Kaique França, defesaça! Safa-se a equipe do Guarani duas vezes. Uma na trave, a segunda o Kaique defendeu. Vem cruzamento da grande área, sobe a zaga do Bugre. Aperta o Maringá, Adriano Almeida. Ia ser um golaço do Negueba, cabelar. Uma pena para a beleza do futebol esse gol não ter entrado, porque foi um chute colocado, muito consciente. O Kaique França só ficou olhando. E aí depois que ela beijou o travessão, voltou para o jogador do Maringá, mas aí o Guarani conseguiu se recuperar e impedir o que seria o primeiro gol dos donos da casa. Quase o Maringá faz o primeiro. Ô, Carlão, o Maringá voltou com tudo pra cima do Guarani, hein? Voltou aceso, o Guarani tem que tomar cuidado, tem que encarar com responsabilidade, muita atenção, ajustar a marcação em cima do Negueba, né? Eu já chamava atenção na primeira etapa, o Negueba tá caindo aqui pelo lado esquerdo, onde está jogando o Ian Henrique, né? Jogando aqui na defesa pelo lado direito, então tem que tomar cuidado, os próprios volantes do Guarani, chegar um pouco mais junto ali no Negueba, porque ele é um jogador capaz de desequilibrar, como está desequilibrando nesses primeiros minutos do segundo tempo. 4 minutos de bola rolando deste segundo tempo, 3-0, o Guarani tá ganhando. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Maringá, o árbitro tá pegando uma irregularidade ali. Tá dando uma falta pro Guarani lá pela esquerda, campo de ataque, a falta do Danielzinho, viu, Adriano Almeida? Reclama bastante com o árbitro agora, mas a falta aconteceu. Ali, bem perto do meio-campo, o Guarani repõe sem pressa, vai tocando a bola. Toca a bola, Bugrão, no campo de ataque, vem ali pela meia direita, João Paulo, recebe, domina, só que na contramão, finta bonita pra cima do Kelvin, bola enfiada entre os zagueiros, se estica por baixo. O Travassos faz o corte, tenta sair jogando o Negueba, o João Paulo comete a falta, já cobrado, tem pressa, vem o próprio Negueba carregando a bola para o campo de ataque lado esquerdo, ele faz o break, 2 jogadores encostam na marcação, ele tenta o lançamento, tava ali, ligadão Ian, faz o corte, faz o Cachoeira, sai jogando errado, o Kelvin recupera, toca a bola ali pelo meio, trabalhando ali com o Raí Natalino, lá na direita, vem Danielzinho, devolve no Raí, ali pelo meio da área, último toque do jogador da equipe do Maringá, bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Maringá 0. Guarani 3 por Guarani. Central da bola. O atacante Estevão do Chelsea, ex-Palmeiras, está fora da pré-lista enviada pela CBF à FIFA com relação aos jogadores que serão convocados para a Copa do Mundo de 2026. Essa pré-lista tem 55 nomes. O nome de Neymar está nela. Na próxima segunda-feira, Carlo Ancelotti divulga os relacionados e convocados para o Mundial. Futebol Globo CBN.
Bugrão no ataque, Maranhão escora de cabeça, faz o desvio ali para o Herbert. Bola passa por ele, vai sobrando lá com o goleiro o Neto, que fica com ele, bota a ordem na casa da equipe do Maringá. Você gostou do Neymar da lista, ou Carlão de Freitas? Gostei, o Neymar tem apresentado um bom futebol nos últimos jogos, né? Muito longe daquele Neymar versão 2015, por exemplo, mas isso nunca mais vai acontecer, quem viu, viu. Mas é um jogador que tem ajudado muito o Santos. A própria média de gols dele é uma média importante e mantendo essa regularidade física, acho que é um cara que pode ser aproveitado para a Copa, sim. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre na chegada a campo de ataque. João Paulo ali pelo círculo central do campo. Ele faz o domínio, escapa da marcação, carrega na contramão, dá aquela esfriada ali no meio campo, devolve lá com o Jonathan Costa, recua com o Kaique França. Cabela, o João Paulo joga fácil, né? Joga. Na Série C. Nossa, mas é bonito de ver, cara. É bom. Bom jogador que está acima da competição, né? Mesmo veterano, mas ele é capaz de lances diferentes. É muito legal de acompanhar o camisa 10 do Bugre. Passamos de 7 minutos deste segundo tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe do Maringá. Tem uma falta ali pelo círculo central do gramado. Falta para a equipe do Maringá, Adriana. Em cima do Bonifácio, que é um dos que mais reclama com a arbitragem. Mais uma falta anotada. O Maringá tenta sair para o jogo. O Paulinho tá bravo com o time. Pois é. Ele tá procurando alguém desmarcado ali. Ninguém desmarca, ele fica pé da vida ali, viu, Carlão? Ninguém ajuda eu, pô. E o Paulinho é o jogador que mais se esforça, né? No primeiro tempo ele deu 2 arremates até perigosos por Kaique França, mas hoje tá difícil, né? As coisas não estão dando certo pro Maringá. Mas vem Maringá ali pela meia, bola espirrada, sobrou lá pela direita, bateu, Kaique França! A chegada ali pela meia direita, a chegada do Danielzinho, que chegava por ali, na batida prensada, a bola sobrou com o Kaique França, que botou ordem na casa do Bugre, Adriana. Numa tentativa ali, mas o setor defensivo do Guarani interceptou, travou esse chute, nada dá certo pro Maringá nessa noite de hoje. Passamos de 8 minutos deste segundo tempo. Olha lá, tá pé da vida, lá o Paulinho, tá bravo, Paulinho, tá bravo. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani pela direita. Vai se ajeitando ali o Ian, faz a cobrança, joga no João Paulo, devolve no Ian, coloca no gramado, tenta o lançamento, bateu em cima do Negueba, deu contragolpe ali com o Cálito, domina, devolve, mais ali pelo meio com o Kelvin, toca na bola, fez o passe com o Bruno Cheron, recua lá atrás para consertar o Travassos, faz a abertura lá pela direita com o Joe, já faz a ligação com o Danielzinho no campo de ataque, ligação na ponta direita, Cheron chegou por ali, preparou o cruzamento, mais atrás o toque é feito, chegou Natalino ali, o Raí Natalino, bola rolada, Paulinho, ô Paulinho! Que é isso, Paulinho? Mandou fora do estádio essa, Adriano Almeida. Na intensidade que ele estava bravo, ele soltou esse chute, né? Sem direção, com muita raiva, a bola totalmente torta por cima, quase lá fora do estádio mesmo. É só tiro de meta para o Guarani, que vai levando o jogo, levando e curtindo esse 3-0. Ele bateu com raiva na bola. Jogou tão longe a bola que só tiro de meta para a equipe do Guarani. Olha lá o Kaique França na reposição de bola. Ele faz o lançamento, Kaique França, aqui na ponta direita. O Paulinho estava lá de cabeça para fazer o corte. A bola chegou nas mãos do Hélio Cizenando. Tá feliz o Hélio hoje, Carlão? Muito feliz, né? As coisas estão dando certo. O jogo se encaixou aí para uma boa produção do Guarani. E ganha fôlego, né? Ganha tranquilidade para trabalhar, não ficar preocupado aí com fatores externos que às vezes atrapalham aí o treinador do Bugre. Agora o Maranhão foi lá, deu um totozinho na bola para longe, tomou cartão amarelo, Adriana. Amarelado o Maranhão, atacante do Guarani, autor de 2 dos 3 gols do Bugre. Pra que tomar um cartão? A bola já tem o lugar dela ali, por que ele foi chutar a bola que tava ali na marmitinha do cachorro? Não pode, né? Tudo bem que a noite é dele, uma noite especial, mas desnecessário completamente esse cartão. Olha o Maringá, sobra de bola, batida, Kaique França, voltou, Danielzinho, bateu, chegou por baixo, pra fora do gol! Defesaça do Kaique França de novo. Na conclusão, o Bonifácio bateu para fora, mas teve desvio. Escanteio para o Maranhão. Safa-se a equipe do Guarani, Adriana. Primeiro a chance foi do Danielzinho, o Kaique França salvou 2 vezes as tentativas do Danielzinho. Depois ela sobrou para o Bonifácio, pegou embaixo demais. Mas tem escanteio Maringá. 4º escanteio no jogo, 4º para a equipe do Maringá. Vem bola para a grande área. Tá viva lá no meio, foi lá Kaique França.
para fazer defesa e botar ordem na casa da equipe do Bugrão. Já bota a saída de bola para o campo de ataque. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani na frente. A bola foi para fora de graça para o Maringá. 3-0 está chegando agora. 3-0 para o Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos deste segundo tempo. Placar da CBN tá assim, ó. Maringá 0. Guarani. Cachoeira e 2 vezes Maranhão. 3 para a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da bola. Placar aberto no Major Levi Sobrinho, um frangaço do goleiro da Inter de Limeira. O Santa Cruz abre o placar neste momento lá em Limeira, 16 minutos da segunda etapa. Santa Cruz 1, Inter de Limeira 0. Futebol Globo CBN. Guarani mexeu 2 vezes ali o Hélio Cizenando. Adriano Almeida conta pra nós quem entrou e quem saiu, Dri. Bom, saiu camisa 2, lateral direito Ian. Para a entrada do 3, Rafael, zagueiro. Quem saiu também foi o Herbert, com a 11 apagado nessa noite. E entrou o camisa 7, Guilherme Parede. Toca a bola, Maringá, de novo no campo de ataque com o Paulinho, lado esquerdo, tem a marcação do Parede para cima dele. Ele rola a bola pelo meio com o Kelvin. Chegou ali o Kelvin, dominou, devolveu. Travassos é o único zagueiro da equipe do Maringá. O Travassos gingou para lá, gingou para cá, preparou o lançamento no campo de ataque. Quem sobe de cabeça para fazer o corte foi Renan Castro. A bola volta lá pelo lado esquerdo, trabalhando a chegada a campo de ataque com o Cachoeira. Ele vem carregando lá do lado esquerdo. Ele brecou, olhou, buscou, bola enfiada na ponta canhota, foi empurrado. Foi falta ali pra cima, pra mim, falta em cima do Renan Castro, lá na ponta canhota lá, Adriana. Pra mim também, foi empurrado assintosamente, né? Melhor pro Maringá que vai descer. Lançamento feito, Rafael de cabeça faz o corte. A bola vem ali pelo meio com o Carlos Eduardo, toca na bola do lado curtinho pro João Paulo, pede uma falta, o Alves que não. Diz que não foi nada, não vem Maringá, bola rolada ali pela meia. Trabalha mais uma vez o Bruno Cheron, batida de longe, teve desvio, Kaique França vai lá, faz a defesa. Bota a ordem na casa da equipe do Bugrão, Adriano Almeida. Essa bola desviou no meio do caminho, ela não ia em direção ao gol, mas ia sair em escanteio. O Kaique França correu, evitou, repôs a bola. Agora vocês falavam do Hélio Cizenando. Nós estávamos no Brinco de Ouro pouco mais de uma semana atrás, no jogo contra o Santa Cruz, em que o Guarani, num empate ali sem gols e sem grande apresentação, podia sim desligar o Hélio Cizenando, corria o risco de continuidade o trabalho desse treinador que veio do Capivariano. E aí um gol ali salvador nos minutos finais, hoje um 3-0 absoluto e de repente para jogar pela liderança em casa no Brinco de Ouro contra o Ituano. O futebol é isso, né? Pois é. É bem isso mesmo, né? A diretoria do Guarani já estava com a mão no banquinho e a corda do pescoço do Hélio Cizenando. Aos 47 do segundo tempo, sai o gol, tira a corda do pescoço, solta o banquinho, tá tudo certo, Carlão. O papel já estava no RH, né? Só faltava a assinatura, né? O RH estava ali na boca do vestiário, do túnel ali já, rapaz. De repente, o William Farias fez o gol que deu a vitória, deu essa semana de tranquilidade e hoje 3-0. Cabela, mas aquilo que nós falávamos durante o intervalo, né, que o Guarani voltaria de uma maneira mais confortável e infelizmente é o que está acontecendo, né? É claro que o placar favorece demais, mas permite ao Maringá gostar do jogo. A vantagem é interessante, mas o Kaique já está fazendo defesas importantes, então seria bom o Guarani permanecer com mais tempo nessa bola no campo ofensivo, como agora com o Maranhão, dar uma respirada e quem sabe fazer o 4º gol. Mas não voltou bem o Guarani, em virtude do placar, eu até concordo, né? Muito confortável no jogo, mas não pode dar tanta moleza para o ataque do Maringá. Falar disso, mexeu o Maringá, né, Adriana? Mexeu o Maringá, foi embora o camisa 18, Joe. Joe tá fora para a entrada do 77, Rafa. Muito bem, o Rafa tá em campo. É falta pro Guarani pela direita, pinta o levantamento, segunda trave, desvio de cabeça, espalma Neto! Defesaça do goleiro, do cabeceio, lá do lado esquerdo, quem chegava fazendo o cabeceio lá do outro lado, foi o Maranhão, né? Era o Maranhão que tava lá, deu uma testada na bola, o goleiro faz uma defesa importantíssima ali em cima da linha, Adriano Almeida. Cabeçada no segundo pau, né? Essa bola viajou por todo mundo e aí foi lá na cabeça do Maurício Antônio, que cabeceou no chão buscando o canto, o goleiro Neto foi buscar,
Quase o quarto do Bugre. Quase. O Carlão falando que o Guarani no segundo tempo não apresentou aquele futebol, mas quase chegou lá. Aí sim, né? Levar perigo, fazer com que a defesa do Guarani ganhe um respiro, ganhe um desafogo, porque um pouco que o Guarani forçar, dá para marcar o quarto gol. Falta para o Guarani, cobrada, vem bola para a grande área, chega Paulinho para fazer a roubada, toca no Kelvin, despacha no campo de ataque, lançamento foi feito, acompanha ali o Jonathan Costa, a bola chega no Kaique França, que bota o ordem na casa do Bugrão. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 16 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Maringá 0. Guarani 3 para a equipe do Guarani, Jaime. Central da Bola. Segundo o jornal The Telegraph, o técnico Felipe Luiz é um dos principais nomes para assumir o Chelsea na próxima temporada. Felipe Luiz saiu do Flamengo, está desempregado e é um dos nomes para assumir o Chelsea nessa temporada de 2026-2027. Chegava o Maringá, Guarani está jogando errado, recuperou a bola o Maringá, mais uma vez com Cálito aqui pela esquerda, fez a finta no primeiro, no segundo, bola rolada ali pelo meio, aí, chegou ali pelo meio o Negueba, foi o Negueba? Não, foi o Rafa, acabou de entrar agora, mandou longe, viu, Adriana? Tentou alguma coisa, chamar atenção, quem sabe sair do banco de reservas. Nada deu certo, mas eu aproveito também, Cabela, para confirmar que o Raí Natalino, num lance anterior, levou cartão amarelo. Mais um amarelo no jogo. 17 minutos e meio, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta para o Guarani ali no ciclo central do gramado. Vem para o campo de ataque. Maranhão recebeu, dominou, abriu lá na ponta canhota para a chegada do Renan Castro. Chegou cruzando na segunda trave. Vai chegando parede antes dele, Paulinho. Para fazer o desvio, botar para fora em escanteio. Quinto escanteio no jogo, primeiro para a equipe do Guarani, viu, Adriana? Olha, o Maringá tá perdendo o jogo, mas quem tá em todos os lugares do campo é esse Paulinho, né? Ele briga, ele vai atacar e aí ele volta para defender. Foi ele quem tirou essa bola. Guilherme Parede, quem vai para a cobrança do escanteio para o Guarani. Lado direito, vem bola para a grande área, pintou levantamento, primeiro pau. Sobe Paulinho de novo. João Paulo, na devolução, João Paulo finta bonita, escapou da marcação. Bola aberta aqui pela direita com Parede de novo, encarou, foi para finta em cima do Paulinho, jogada bonita do Parede. Escorregou, levantou. Opa! Agora o Paulinho chegou, abriu a caixa de ferramenta ali pra cima do Guilherme Parede, vai tomar cartãozinho ali, Adriana. Tá perdendo a cabeça, camisa 23 do Maringá, o Paulinho. Fez falta em cima do Guilherme. Não foi bem uma falta, foi uma maldade, né, Cabela? Com a sola da chuteira, pegou o tornozelo direito do camisa 7 do Guarani. É uma lesão que às vezes pode levar muito perigo e tirar um jogador por muito tempo dos gramados. Pelo menos com o Parede não aconteceu nada. Bem aplicado esse amarelo pro Paulinho. A sorte que não tem VAR. Se tem VAR era vermelho, ele veio por cima, né? Aquela que vem rasgando. Eu acho que ele ficou bravo que o Guilherme Parede deu um drible da vaca, né? Um drible bonito ali. E ele deu uma entrada forte, tá pilhado, entrou forte no Parede. Isso aí que os jogadores do Guarani tem que tomar cuidado. É claro que foi de uma maneira objetiva o drible do Parede, não foi nenhuma gracinha não. Mas evitar também, porque de repente os jogadores do Maringá eles chegam com a caixa de ferramenta aberta, aí complica. Falta para o Guarani. Carlos Eduardo tá na cobrança aqui pelo lado direito, vem bola para a grande área. Vai fazer o levantamento ali, o camisa 15, ele perto da direita, levantou do primeiro pau, desviou. Giriguido! É do Bugrão! Guarani! Jonathan Costa, o zagueirão, ali no primeiro pau, ele só fez o desvio, jogou pro fundo do gol, estufa a rede a 19 minutos deste segundo tempo, Guarani. Virou goleada, 4 pro Guarani, nada pra equipe do Maringá, Giriguidu pro zagueirão, Jonathan Costa aí, Adriano Almeida. Uma cobrança de falta do lado direito, e o Carlos Eduardo parece que colocou essa bola com as mãos, o Jonathan Costa fez o sinal pra ele, correu em direção à pequena área
E aí essa bola veio viajando na direção do zagueirão do Bugre, que subiu na medida, sem dar chance para os defensores do Maringá. Cabeceio certeiro para virar a goleada. Guarani 4, Maringá 0. É, uma jogada que parece que ensaiam lá, porque o gol contra o Santa Cruz foi exatamente desse jeito aí, Carlão. E ainda mais com um cobrador de faltas de excelência, né? Que é o Carlos Eduardo, colocou ali no primeiro pau. O Jonathan, olha aí. Saiu o zagueirão ali, o Travassos, quase que ele fez travessura ali, quase que ele perdeu a bola pro Maranhão. É, e o Jonathan chegou como um elemento de surpresa e fez o gol, né? Um pouquinho que o Guarani forçasse, iria conseguir esse quarto gol naturalmente. É bom, né? Que dá uma tranquilizada, desafoga um pouco, né? O Maringá já exercia uma certa pressão e 4-0 com cara demais, hein, Cabelinha? 21 minutos, cabe mais. Cabe mais. Fala, Fábio Scheibe, tem mensagem aí. O Castro Guedes aqui tem Sumaré, tá animado com o Guarani, achando que agora deslancha na competição. Guarani. Vamos dar um abraço também aqui para o Edson Coelho, Vila Lemos, Campinas. Um abraço para toda a equipe, valeu pela transmissão. 10 celular aí, Fábio. Tá vivo, Quem hein? tá conosco é o Renilson Gomes. Sabe onde ele está, ô Cabelão? Aonde, Scheibe? Renilson Gomes está em Além Paraíba, cidade de Minas Gerais. Tá curtindo a transmissão aqui. Ele torce pro Vascão da Gama, que ganhou mais uma ontem. Tá feliz aqui com o Vasco e tá torcendo pro Guarani também. Muito bem, muito bem. Vamos fazer aquela paradinha, 30 segundos e a gente volta já. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL sabe que a sensibilidade da mulher transforma a política. Rosana Vale, deputada federal. É com essa força feminina que o PL Mulher convida você para defender suas ideias por um Brasil melhor. Quem mais utiliza os serviços públicos somos nós, mulheres, na saúde, na educação, no transporte. Por isso, precisamos de mais mulheres na política. Junte-se a nós, filie-se ao PL. 4-0, o Guarani está ganhando 22 minutos e 50 e a equipe do Moisés Egert, o Maringá, mexeu pela última vez aí, né, Adriana? Mexeu, Cabela. Saiu 99, Calito, para a entrada do 9, Giovanni Gomes. O 14, Felipe, também entrou, mas eu já confirmo quem saiu, o segundo a sair nessa parada do Maringá. Só um instantinho. Bola para fora, remexe a manual. Acho que foi Bonifácio. Bonifácio, tá, 28, Bonifácio então sai para a entrada do 14, Felipe. E agora o Guarani também tá mexendo, tá saindo a grande estrela da noite, o artilheiro da noite, Maranhão, com a 19, vai embora para a entrada do camisa 17, Mirandinha. Muito bem, Mirandinha em campo no lugar do Maranhão. Tá caído, tem jogador. Ô, Cabelar. Caído, desabou ali no gramado, jogador da equipe do Maringá. Pois não, André? Eu tava fazendo um levantamento, o Guarani vencendo 3-0 e eu tentando puxar aqui na minha memória quando que o Guarani tinha feito 3-0 numa última vez. E aí agradeço mais uma vez ao belíssimo trabalho que o Mariolani faz, que ajuda muito nós jornalistas com todas as fichas e todos os jogos do Guarani. E aí eu tava justamente buscando quando tinha sido 3-0 e aí me caiu um 4-0 antes de um 3-0. E aí logo em seguida o Guarani foi lá e fez o 4-0 e eu falei, pronto, então... A última vez que o Guarani aplicou 4-0 foi no ano passado. Campeonato Paulista, primeira divisão. No dia 6 de fevereiro de 2025, Guarani 4, Água Santa 0 pelo Campeonato Paulista. Tá aí, portanto, né? Mais de um ano atrás, o Guarani vencia por 4 gols de diferença. Por enquanto, 4-0 o Guarani. O jogo tá parado ali. Uma falta que favorece a equipe do Maringá no campo defensivo. Vai para a cobrança ali o Travassos. Vamos chegando a 25 minutos deste segundo tempo. 4-0, o Bugrão tá na frente, hein? Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio. Travassos, zagueirão, chega por baixo, rasga, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, atravessa todo o campo, vai lá do outro lado com o Kaique França, que faz a defesa e bota a ordem na casa do Bugrão. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos, bola rolando, segundo tempo de jogo, sexta rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Maringá 0. Guarani. Cachoeira, Jonathan Costa e 2 vezes Maranhão. Bugrão 4. Scheibe.
Central da Bola. Semana de decisão na Copa do Brasil, jogos de volta da quinta fase, conheceremos os times classificados às oitavas de final. Na quarta-feira tem Palmeiras e Jacuipense, Coritiba e Santos, e o São Paulo joga no sul do país contra o Juventude. Lembrando que o São Paulo ganhou por 1-0 no Morumbi e agora tem que pelo menos empatar para conseguir a classificação. O árbitro está conversando ali no banco de reserva da equipe do Maringá, fala com todo mundo ali, chamou a atenção de um japonês ali. Deve ser do pessoal da comissão técnica ali, né? No primeiro tempo, o Iago Santana no banco tomou cartão amarelo. E agora confirmado cartão amarelo também para o João Paulo, camisa 10 do Guarani. E é uma baixa, porque o João Paulo estava pendurado e não enfrenta o Ituano na próxima rodada. Pode fazer falta, olha lá o João Paulo, ó. Vem com ela, preparou a batida de longe para fora do gol. Tiro de meta, faz falta o João Paulo, principalmente contra o Ituano, né, Carlão? Muita falta, né? Muita falta, um jogo 4-0, eu não sei às vezes o que passa na cabeça de jogador, cara. O jogo tá 4-0, definido, João Paulo deitando e rolando, sendo aí o fio condutor para os atacantes, aí ele toma o cartão amarelo antes de um jogo super importante que é contra o Ituano. Infelicidade, bobagem, o Maranhão também num jogo para se consagrar como se consagrou, mas saiu também por causa de cartão, talvez uma prevenção aí do Hélio Cizenano. Então algumas bobeiras, né? Algumas infelicidades aí. O Guarani não vai jogar com algumas estrelas no jogo contra o Ituano. Falta para a equipe do Maringá, já cobrada, o árbitro manda voltar, mostrou o apito, só vale quando eu apitar, então voltou lá para o Paulinho fazer a cobrança. Ao lado do Paulinho tem o Raí Natalino, é o Bruno Cheron, que está por ali para fazer a cobrança também. 2 jogadores ali para a cobrança da falta. É falta para a equipe do Maringá, vem bola para a grande área, hein? 27:40, Paulinho levantou lá na segunda trave, sobe de cabeça, ajeitando ali pelo meio o Danielzinho, quem chega é o Parede. Na briga pela bola, fica com ela, tenta escapar da marcação forte para cima dele, o bate e rebate. A bola espirrada, voltou lá do lado esquerdo com o Carlos Eduardo, despacha para o campo de ataque. Lá na frente, quem fica é o Rafa, domina no peito, coloca no gramado e recua. Com o goleiro Neto para começar de novo. Tem gol aí, Fábio Scheibe. Na verdade, são 2 gols. Aos 30 minutos da segunda etapa, o Santa Cruz fez 2-0 contra a Inter de Limeira no Major Levi Sobrinho, e aos 32 a Inter descontou. Agora, 33 minutos da segunda etapa, Santa Cruz 2, Inter de Limeira 1, lá em Limeira. 28 minutos e meio deste segundo tempo. Tá caído o Maurício, o Maurício Antônio. Sobrou ali a sola da chuteira ali na canela dele, Adriano Almeida. E o árbitro parou o jogo. O jogador do Maringá fica ali tentando acelerar as ações do jogador do Guarani, mas com esse frio dói uma barbaridade, essa totalzinho na canela. Mas o Maurício Antônio já vai levantar e cobrar a falta. Dói muito isso aí, viu? 28:50. Vai para a cobrança, Maurício Antônio mesmo ali para a cobrança. Na perna direita faz o lançamento ali pelo meio, jogou errado. Paulinho recupera a bola, já toca no Negueba. Protege, carrega no campo de ataque, devolve do Paulinho, aberto lado esquerdo, tem marcação em cima dele. Ele faz o cruzamento para dentro da grande área, vai passando por todo mundo. Sobrou com o Danielzinho, rola, bola mais atrás da batida. Espalma, Kaique França. Defesaça do goleiro do Guarani que bota para escanteio para a equipe do Maringá, Adriana. Uma boa jogada agora do Maringá com o chute no canto. Kaique França caiu para defender. A impressão que eu tenho é que o Maringá pode jogar a noite inteira, que não vai conseguir fazer um golzinho, mas tem escanteio a seu favor. Sexto do jogo, quinto pro Maringá, levantamento, vem na marca do pênalti, sobe Natan Melo de cabeça para fazer o corte, Cachoeira, não toque na bola, a bola sobra lá pela direita, por ali, com o Danielzinho, protege, gira o corpo, devolve, lado direito, no lado direito, quem recebe por ali é o Felipe, faz o domínio, carrega, vai na linha de fundo, saiu com bola e tudo, mas teve desvio. É outro escanteio pro Maringá, de novo lá pela direita, Adriana. O Rafa quem ajeita a bola ali para fazer a cobrança, vai vir bola para a área do Bugre. Todo mundo no meio da grande área, pintou levantamento fechadinho na primeira trave, subiu, aliás, baixinho na primeira trave, vem João Paulo na sobra, fica com ela, tem o lançamento, sai jogando o Bugrão, vem pro campo de ataque, Guilherme Parede recebe lá do lado esquerdo, pro domínio, levanta a cabeça para buscar alguém, contra o João Paulo, recebe a bola de volta, já faz abertura pela direita, Rafael se apresenta no campo de ataque, preparou ali o passe curtinho do lado direito com Cachoeira, recebe de volta na linha de fundo, brigando pela bola, saiu ele, saiu a bola, saiu o Paulinho, saiu todo mundo junto ali, só tiro de meta, Adriana. O Rafael quem ia por ali, ele que
entrou mais para defender no lugar de um lateral direito, mas agora fez as funções de um lateral direito, indo até a linha de fundo. Mas é bom ter fôlego para voltar. Vem Maringá, lançamento feito. Subiu a bandeira. Tá valendo nada disso aí do senhor Raí Natalino. Vale nada disso. Girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 deste segundo tempo. Sexta rodada, Série C do Brasileiro, vem Guarani para o campo de ataque, lá pela esquerda, bola rolada, entrada da área, Cachoeira bateu longe do gol, conferindo. 31, placar da CBN tá assim, ó. Maringá! 0 pro Maringá. Guarani! Bugrão tem 4, Fábio Scheibe. Central da bola. No Major Levi Sobrinho, em Limeira, 35 minutos da segunda etapa, a Inter pressiona, tenta chegar ao gol de empate, mas por enquanto Santa Cruz 2, Inter de Limeira 1. Futebol Globo CBN. Olha o Maringá, meu Deus. Meu Deus. A chegada ali na direita do tal do Cheron. Meu Deus do céu, que cruzamento foi esse, Adriana Almeida? Cabela, a sensação que eu tive, o Maringá vai jogar, se ficar até meia-noite, vai passar para amanhã e não vai conseguir fazer gol no Guarani. É aquele dia que podemos dizer que nada dá certo, Carlão? Nada dá certo e tudo deu certo pro Guarani, né? A começar pela abertura do placar com 50 segundos de jogo. Cabela, sabe o que eu faria? O Guarani ainda tem mais uma janela, né, de alteração. O João Paulo já tomou o cartão, né? Tomar um pouco de cuidado aí. Eu colocaria o argentino, o Diego Torres, para ver qual é que é, né? Vai pegando ritmo, né? Vai pegando ritmo. O Guarani vai precisar, de repente, num momento mais agudo da competição. Eu colocaria o Diego Torres mais tranquilo, 4-0, né? O jogo favorável aí. Eu colocaria o argentino no lugar do João Paulo, até para poupar o camisa 10 bugrino. Mais uma vez o Maringá chega no campo de ataque, Carlos Eduardo por baixo faz o corte, ela sobra com o João Paulo, já rola a bola do lado com o Cachoeira, levanta a cabeça e encontra aberto pela direita o Guilherme Parede, encara a marcação, tenta a devolução ali pelo meio, João Paulo recua, começa mais atrás com o Rafael, se enroscou com a bola ali, conseguiu fazer o passe o Guilherme Parede, pede uma falta, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, trabalha, chegada, campo de ataque, Felipe voltou na grande área, bate e rebate a sobra de bola por baixo. Vem Maurício Antônio para fazer o corte ali na chegada da equipe do Maranhão, Adriana. Um corte na boa, mas a jogada do Felipe foi boa também. Tentou servir o atacante, não deu certo. O Guarani é quem desce agora. Com Mirandinha lá pela ponta esquerda, fez a finta, brecou, devolveu mais atrás, trabalha mais uma vez a chegada do Guarani campo de ataque. Lá pelo lado esquerdo vai tocando, vai trabalhando Natan Melo. Bota a bola rente, lateral do campo com Mirandinha, foi pra tabela, bola enfiada, lindo passe, Mirandinha invadiu a área, preparou a batida na rede, pelo lado de fora. Teve desvio no meio do caminho, escanteio que favorece a equipe do Guarani, é lá pelo lado esquerdo, viu, Adriana? É, a chegada do Mirandinha por ali é sempre perigosa e ele tá morrendo de vontade de mostrar serviço para quem sabe cavar um retorno para esse time titular. Ganha um escanteio a favor do Guarani, é ele mesmo quem vai cobrar, Mirandinha. Vai lá, Mirandinha, vai deixando a bola lá pro Carlos Eduardo, que vai pra cobrança. Todo mundo ali no meio da grande área. É mais um bom momento pro Guarani, 34 minutos deste segundo tempo. Vai na cobrança Carlos Eduardo pro levantamento e mais um escanteio, segundo jogo pro Guarani. Pintou o levantamento. Forte demais, longe do gol, só tiro de meta. Mais 30 segundos e paradinha, a gente volta já. Michele Bolsonaro, nacional do PL Mulher. O PL sabe que a sensibilidade da mulher transforma a política. Rosana Vale, deputada federal. É com essa força feminina que o PL Mulher convida você para defender suas ideias por um Brasil melhor. Quem mais utiliza os serviços públicos somos nós, mulheres, na saúde, na educação, no transporte. Por isso, precisamos de mais mulheres na política. Junte-se a nós, filie-se ao PL. Opa, estamos de volta, cruzamento ali do Negueba, derrubou, foi a nocaute o Rafael ali no meio da área, escanteio para a equipe do Maringá, Adriana. É, interceptou o cruzamento, ganhou um escanteio pelo lado esquerdo do ataque, o Maringá. Negueba na cobrança, segunda trave, desvio de cabeça para fora do gol. Sai à esquerda do Kaique França, que se esticou todo, não chegaria na bola. Se ela tem endereço, ela ia para dentro do gol, viu, Adriana? É, essa daí foi mal, Kaique. Parece que se perdeu no tempo dessa bola.
Pra sorte dele, o cabeceio não foi tão pro chão e foi torto. Só tiro de meta pro Bugre. Sai jogando com o Kaique França. Faz o lançamento lá pra esquerda, lá na esquerda com o Renan Castro. Já faz o domínio. Vai carregando a equipe do Guarani, buscando o campo de ataque lá do lado da esquerda, o Renan Castro. Lançamento é feito pro campo de ataque, passa por todo mundo, vai sobrando na direita pro Cachoeira. Sobe a bandeira, impedimento marcado do Cachoeira no campo de ataque, Dri. Na verdade foi o Mirandinha, né, que estava ali na frente junto com o Cachoeira na tentativa do ataque do Guarani. O Guarani agora vai tentar se segurar nesses minutos finais. Trabalha mais uma vez ali pelo intermediário Maranhão, que vê o Rafa para a equipe do Maringá. Maranhão saiu, já está no vestiário. Trabalha mais uma vez a equipe do Maringá, vem pelo meio, tenta a finta ali pelo meio. O Danielzinho perde a bola, o Bugrão recupera, sobra de bola ali no meio campo com o Guilherme Parede. Ele gira o corpo contra o Cachoeira, livre de marcação pela direita, botou no meio da área, vai pintar o quinto gol, Siriguido! João Paulo! Gol! Guarani! É do Bugrão! João Paulo, o camisa 10, sobrou na cara do goleiro, o passe do Cachoeira. Ele empurrou para o fundo do gol, faz o quinto gol, aumenta o placar o Guarani. João Paulo bota para o fundo do gol, Giriguidu para ele. 5 para o Guarani, nada para a equipe do Maringá, Adriano Almeida. O contra-ataque estava armado, só esperando uma bola bandida para ser concluído. E o Guilherme Cachoeira foi muito feliz no lance, porque a bola foi esticada para ele, ele não tentou dominar ou correr com ela antes. Ele já deu um toque de primeira para encontrar o João Paulo, que também de primeira conseguiu finalizar para o gol. 5-0 o Guarani. O Guarani faz o quinto gol. O Guarani aplica uma sonora goleada para cima do Maringá, no campo do Maringá, no Willie Davis. 5-0, Carlão de Freitas. Histórico, né? Histórico. Uma vitória que precisa ser valorizada. Antes de começar o jogo, nós falávamos de um empate, um bom resultado, pela força do Maringá, pela boa campanha que o Maringá faz. Entrou em campo à frente do Guarani, o Guarani se impôs. É isso que a gente pede, né, para o Guarani nesta Série C. Um investimento pesado que foi feito, um time de qualidade, um time acima da divisão. É se impor, colocar a bola no chão, ter a responsabilidade de uma camisa pesada e se impor diante dos adversários. À medida que conseguiu essa imposição, as coisas deram muito certo, as coisas se encaixaram. O Guarani vai mostrando a sua força, goleando por 5-0, um placar histórico fora de casa. E eu acho que agora a gente pode até confirmar que é o divisor de águas. Eu vejo um Guarani muito forte daqui para frente, não só com os bons resultados, mas também com boas atuações. Mexe. Fala, Ri. Foi embora Natan Melo com a camisa 8 para a entrada do 5, Rafael Donato. Rafael Donato entra e sai Natan Melo. Quem também sai é Guilherme Cachoeira com a 21, logo depois da assistência para o quinto gol, deixou o gramado. Para a entrada do 16, Cauã Jesus. Aí, portanto, as modificações na equipe do Guarani nesse finalzinho de jogo, né? 5-0, 39 minutos deste segundo tempo. O Guarani vai aplicando uma sonora goleada para cima do Maringá. Tenta Maringá chegar no campo de ataque lá pela direita. O Negueba está por ali tentando fazer a tabelinha. Chega por baixo, batida para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Cabelar. Oi. Encontrei aqui o último 5-0 do Guarani. Nós estávamos nesse jogo, viu? Campeonato Paulista de 2023. Guarani 5, Internacional de Limeira 0. Esse jogo foi lá em Sorocaba, porque tinha caído um raio lá no Limeirão. Estava interditado. É uma tempestade, quase que derruba toda a arquibancada lá. Abriu uma cratera do campo, tudo. Foi uma tempestade. Foi a consagração de Richard Rios, né? Com a camisa do Guarani. Exatamente. E Pintado era o técnico da Inter de Limeira, que tomou 5-0 do Guarani nessa tarde, em que eu e Cabelinha estávamos lá em Sorocaba. Exatamente. Que tarde lá em Sorocaba do Guarani, que faz novamente um 5-0 e mais uma vez jogando fora dos domínios, né? Verdade. O 5-0 na Era Inter, o mando né? era da Inter. Mando da Inter. Era mando da Inter. E eu agora... lembro, acho que um dos gols, o Richard Rios pegou um sem pulo, né? Bonito, um golaço.
Foi um grande jogo aquele lá. E o Guarani, mais uma vez, apresentando um grande jogo nessa noite de segundona contra o Maringá. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 40 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo. Série C, sexta rodada, placar da CBN, elástico, tá assim, ó. Maringá 0. Guarani 5 pro Guarani, 2 do Maranhão, Cachoeira, Jonathan Costa e João Paulo. Fábio Scheibe. Central da bola. Goleada que coloca o Guarani no G8 da competição. Neste momento o Bugre assume a 4ª colocação com 12 pontos ganhos, a 2 pontos do líder Paysandu. Futebol Globo CBN. E um dos critérios de desempate também é o saldo de gols, né? Se eu não me engano, o Guarani tinha 2 de saldo. Neste momento está indo para 8 de saldo, 12 gols marcados e 4 sofridos. Exatamente. Importante, né? Importante. Os critérios, importante até para a definição de grupos, né? Ainda tem muita Série C, mas é importante também chegar perto da fase final com a confiança lá em cima e com um saldo positivo. Para a noite ficar 100%, ela já está 99,9%. Mas para a gente colocar um pouco mais de pimentinha aqui, vou até limpar o meu veneno. Mirandinha, hein? Se Mirandinha fizer o gol, aí fecha, né? Porque o Mirandinha com o gol parece que não tem tanta amizade. Tem um divórcio. Agora, se ele marcar, pelo amor de Deus, né? Eu vou sair correndo nesse pátio aqui, ó. Sem promessas, sem promessas. Pode até filmar. Se o Mirandinha fizer o 6º gol, eu vou sair desse pátio correndo. Meu Deus, segura aí, hein? Sem machucar, verdade. Pelo amor de Deus. Vai trabalhando a bola, a equipe do Guarani, campo de ataque. Chega mais uma vez tocando ali pelo meio. Mirandinha toca nela, faz a abertura, lado esquerdo. Devolução de bola, vem pra grande área. Olha quem chegava lá! Era o Mirandinha, Travassos, faz o quarto e tira o perigo da grande área. Aí trabalhando mais uma vez a saída da equipe do Maringá. Vem aqui pelo círculo central do gramado, faz o break, faz o lançamento. Que isso? Que é isso? 30 segundos. Não. Ah, já foi, né? Os 30 já foi. Agora é só o Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai tocando a bola a equipe do Maringá, sendo goleado. O Egert, hein? O Egert deve perder o rumo da casa dele hoje, porque tomar 5-0 em casa, pressão pra cima do técnico Moisés Egert do Maringá. Tenta o lançamento, a bola foi pra fora, o Paulinho tenta evitar a saída, não consegue, o arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. Vai goleando o Guarani 5-0. 2 gols do Maranhão, Cachoeira, Jonathan Costa e João Paulo. Os autores dos gols dessa noite, dessa goleada do Guarani. Arremesso manual pela direita, vai se apresentando ali mais uma vez o Rafael. João Paulo com o peito, tocou, parede, bola enfiada lá no campo de ataque. Lançamento vem aqui pela direita, vai correndo junto ali o Carlos Eduardo. O Travesso chega por baixo, faz o quarto e joga a bola pra fora. Agora o que Carlos Eduardo correu também no Guarani. Cara, vou falar pra você, Cabela. Carlos Eduardo, Cachoeira, Maranhão e João Paulo doutrinaram, né? Como a galera gosta de falar aí, foram os homens do jogo, participações, assistências, gols, realmente esse quarteto foi fantástico. Tá dando ali uma falta do Maranhão, que acabou puxando a camisa do Travassos, do Travassos, a falta que favorece o Maranhão ali no grande área. Vai terminar o jogo. Será que vamos ter acréscimos? Hein, Adriano Almeida? Teremos acréscimos, Adriano Almeida? Olha, Cabela, é pra ter acréscimo sim, porque tivemos muitas paradas, mais 2 gols do Guarani, mas vocês falavam dos destaques do jogo, e eu lembro que esses 4 jogadores aí destacados por vocês não começaram como titulares a Série C, tá? Tanto o Carlos Eduardo como o Guilherme Cachoeira e também o Maranhão, esses 3 jogadores eram bancos de reserva do Hélio Cizenando nas primeiras rodadas. Foram mostrando nos treinos, no decorrer das partidas, e hoje são titulares absolutos, assim como também o camisa 10 João Paulo. Trabalha Maranhão, vem para o campo de ataque aqui, Maranhão de novo, né? Maringá ali pela esquerda com o Paulinho, toca na bola, último toque do jogador do Guarani, arremesso manual para o Maringá, já cobrado, Paulinho com ela, tenta a devolução, corte feito por baixo, bola para fora, outro arremesso manual. E o Paulinho vai à loucura. Já tem amarelo o Paulinho, hein? Mas o juiz vai... Não, já tem amarelo. Expulsar. Já tem amarelo. Você já tem amarelo, vai ser expulso. Na minha marcação, ele já tem amarelo, hein? Tem sim.
Então vai ser expulso o Paulinho ali por reclamação. Ele foi muito assintoso na reclamação ali, o Paulinho, pra cima do árbitro, Adriana. Ele tá o segundo tempo inteiro acima do tom, nervoso demais, agora é expulso. Não vai fazer muita diferença, o problema é o próximo jogo do Maringá, que ele vai desfalcar o time contra o Ipiranga, fora de casa, no final de semana. A arbitragem sinalizou mais 2, nós teremos aí mais 1 minuto e pouquinho de jogo. Aí tocando a bola, a equipe do Guarani gastando tempo para o término da partida, bola rolada. Lá pelo lado esquerdo, por ali com o Renan Castro. Na perna da canhota, já faz o domínio, despacha no campo de ataque. Lá na frente tinha o Guilherme Parede, mas havia parado o jogo no meio do campo ali. Uma falta em cima do Mirandinha no círculo central do campo, Adriana. O Cauã Jesus se aproxima ali para a cobrança. Deve ser a última oportunidade do Guarani ou última posse de bola do Bugre. Renan Castro faz o domínio lá pela esquerda. Deu um tapa curtinho, João Paulo. Esse João Paulo também, o João Paulo tem 37 anos. 35. E corre esse João Paulo, é brincadeira. Joga muito. Brincadeira. Aqui pela esquerda, Maurício Antônio. Devolve a bola no Kaique França. Vai terminar o jogo no Willie Davis. Goleada do Guarani, 5-0 para cima da equipe do Maringá. Dá um salto importante o Guarani. Vai à 4ª colocação na Série C do Campeonato Brasileiro. Torcedor feliz da vida. O Guarani vai tocando a bola, vai gastando tempo. Vamos chegando a 47. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Deu bugrão. Maringá 0. Guarani 5 para a equipe do Guarani. Adriano Almeida. Jogadores vão deixando o gramado. Comemorando muito esse 5-0, né? Algo único nessa temporada, único inclusive nos últimos 3 anos aí do Guarani. Todos muito aliviados, o Guarani recuperando um bom futebol. O Bugre que volta para Campinas tem tranquilidade para se preparar para o próximo jogo, que será apenas no próximo domingo em casa, clássico regional contra o Ituano. Para esse jogo, o meia João Paulo, camisa 10, recebeu o 3º cartão amarelo. Está fora, mas existe a expectativa, sim, de Hélio Cizenando repetir a boa base que hoje venceu o Maringá, uma goleada por 5-0, Bugre na 4ª colocação, tentando ir para as cabeças. Cabela! Um abraço para você, Dri, até a próxima. Forte abraço, vovô Carlos. Opa! De novo. Mais um para conta. Meu caro Fábio Scheibe, o Guarani ficou bem na classificação, Scheibe. Exatamente, Cabelão. O Guarani sobe para a 4ª colocação, 12 pontos ganhos. E agora tem esse jogo contra o Ituano no próximo domingo. Em um confronto aí que pode colocar o Guarani, dependendo de outros resultados, na liderança da competição, caso vença o Ituano. Lá em Limeira, 52 minutos, vamos até 53. Segue Santa Cruz 2, Inter de Limeira 1. A Inter perdendo em casa. Santa Cruz conseguindo a reabilitação após perder para o Guarani. Grande abraço para você também, Scheibe. Um grande abraço para você, Cabelo. Até mais. Carlão de Freitas, o que o torcedor do Guarani pode esperar daqui para frente? Pode esperar uma outra atitude, uma outra postura, com mais confiança, com mais leveza, com jogadores aparecendo, no caso do Maranhão, João Paulo assumindo a responsabilidade, novidades como o Cachoeira e como o Carlos Eduardo. Sem dúvida alguma, eu espero um divisor de águas. A partir dessa goleada, um outro Guarani dentro da Série C, somando boas apresentações com bons resultados. Muito bem, um grande abraço para você, Carlão. Valeu, Cabelinha, um abraço, boa semana. Aí, portanto, vitória do Guarani, goleadaça, 5-0 para cima do Maringá. Um grande abraço a todos e até a próxima. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Ronaldo Caiado, médico e 2 vezes governador de Goiás. A primeira coisa que o médico aprende é que a doença que não foi bem tratada volta, e volta pior. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Elegemos o Bolsonaro para curar a doença do país. Mas 4 anos depois, o PT voltou, porque o governo não acertou no diagnóstico e no tratamento. Não podemos cometer o mesmo erro.
Vamos ganhar do PT, sim, mas temos que fazer um governo muito melhor para o PT não voltar mais. Filie-se ao PSD. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.